Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agora preparem-se porque o vídeo de hoje está imperdível. A história começa na 4ª academia da cidade de Su. Vários alunos se encontram no dia em que finalmente se tornarão jogadores. Xue Jinlong, que até então é diretor da academia, orienta que o sistema ficará encarregado de decidir qual classe cada aluno se tornará. Isso logo após entrarem na formação. Dentre as possíveis classes, ele diz que podem ser um grande espadachim, um resistente cavaleiro, um ágil assassino ou até mesmo um poderoso mago. De qualquer forma, o destino se encarregará de decidir o que cada um será. Mas todos claramente têm potencial para serem grandes indivíduos. Por ora, isso é tudo. Então, um grande círculo no chão que cobre toda a área onde estão os alunos começa a brilhar, ativando a formação de transferência. Eis que conhecemos Qiao Yu, de aparência jovem que reencarnou há 18 anos e fica contente que esse dia finalmente chegou. Ele ainda explica que este mundo é chamado de Estrela Kaiji, um mundo paralelo que é bem similar ao planeta Terra. Mas diferente do planeta Terra, o mundo interior artificialmente desenvolvido desceu, ameaçando toda a paz daquela época. Neste planeta, com uma aparência bem sombria, começam a surgir várias dungeons em todo o canto. Ainda sobre este mundo, os humanos, ao completarem 18 anos, recebem habilidades especiais pela formação de transferência, e com essas habilidades passam a limpar as dungeons, matando monstros. Com isso vão subindo de níveis e ganhando atributos para ficarem ainda mais fortes. Bem concentrado, Qiao Yu recebe uma notificação do sistema, informando que aquela é a primeira vez dele entrando no mundo interior e se ele gostaria de já receber sua classe. Ele então, cheio de confiança, apenas diz que sim, e em seus pensamentos ele implora para que seus ancestrais o deem uma ótima classe para ele nessa reencarnação. O sistema então começa a fazer o carregamento do sorteio. Eis que surge uma enorme aura em forma de caveira em torno de Qiao Yu. O sistema então o parabeniza, dizendo que ele recebeu uma classe secreta. Qiao Yu começa a olhar aquela enorme aura em torno de si, e o quão poderosa ela é. O sistema então diz que a classe é a Necromante. Ele então começa a sorrir, pois não conseguia acreditar o quão insana era aquela classe que ele havia adquirido. Ainda explica que a classe Necromante é extremamente rara, e que no máximo 2 pessoas conseguiram adquirir até o momento. Com o cajado da classe Necromante, é possível invocar inúmeros mortos-vivos de alto nível, que vêm diretamente dos portões do inferno. A aura dessa classe é tão poderosa, que é como se vários demônios estivessem em torno do usuário, e desde que ele tenha mana, seu poder não tem limites. Qiao Yu então fica feliz, já que, de modo geral, se um usuário recebe uma classe secreta, automaticamente é mais forte que todos os outros usuários. Dito isso, ele começa a mexer no sistema para consultar seus atributos. Já na tela de atributos, ele vê todas as informações que precisa no momento, tais como sua força em 10, defesa em 6, agilidade em 9, espírito 0, mana 10, de um máximo de 10, vida 10 de um máximo de 10 e 0 de 10 em experiência. Qiao Yu então entra em desespero ao ver que seu espírito está em 0. Ele questiona se um necromante não possui algum espírito. Ele então cai no chão indignado com os atributos que acabou de ver. Afinal, os atributos iniciais são distribuídos de acordo com a classe que ganhou, e o máximo de ponto em cada status é de 10. Logo, ele sabe que o atributo Espírito é o atributo mais importante para uma classe que consome mana. Sabendo disso, como ele poderia lutar tendo menos de 5 pontos nesse atributo? Qiao Yu então começa a chorar, sabendo que não há nada que ele possa fazer. Tudo está perdido. E mesmo se o talento dele fosse de um rank S, seria inútil, já que os pontos de espírito são 0. Lembrando que talentos são divididos em 7 classes, o pior sendo o rank F e o melhor rank S. De repente, surge o sistema sorteando um talento. Qiao Yu começa a transbordar de poder. O sistema então notifica que o talento que ele ganhou se chama Coração de Mago, possui um rank desconhecido e seu efeito é receber 10 pontos de atributo. O efeito passivo desse talento é: pontos de atributo serão dados ao usuário conforme ele matar algum inimigo com ataques físicos. Já o efeito ativo desse talento é: o jogador pode fazer com que todos os seus atributos fiquem iguais uns aos outros. Lembrando que o usuário pode escolher apenas um atributo para ser vinculado ao efeito ativo. Qiao Yu fica em êxtase, não acreditando que tudo aquilo é verdade. Afinal, receber pontos de atributos é praticamente impossível.
Normalmente, um usuário só recebe pontos de atributos ao subir de nível, e mesmo assim precisa treinar muito para tal. Ele ainda sem acreditar que com essa passiva tudo o que ele precisa é matar inimigos com ataques físicos para ganhar os atributos. E mesmo podendo escolher apenas um atributo para distribuir, é só escolher o maior. Cheio de confiança, Xiao Yu diz que poderia, por exemplo, usar naquele momento seu talento, podendo deixar todos os seus atributos em 10. Um novato com 10 em todos os atributos é mais aterrorizante do que um monstro nunca antes visto. Ainda olhando seus atributos, Xiao Yu começa a refletir se deve esperar sua força chegar a 1000, ou quem sabe até 1.000.000 para só então usar essa habilidade. Imaginem só, um necromante com 1.000.000 de pontos em tudo. Poderia criar um exército invencível. Ele então sorri, e não esquece que para a passiva ativar, é necessário que o inimigo seja morto através de dano físico, logo a força é extremamente importante para ele. Sem pensar duas vezes, ele ergue seu braço e ordena ao sistema para colocar 10 pontos no atributo força. O sistema então atende ao seu pedido. Xiao Yu então observa como está sua tela de atributos. Agora, diferente está sua força que antes era 10, agora está em 20 pontos, com o título de vigor opressivo na frente. Ele então, feliz com tudo isso, apenas diz que agora é só fazer seu registro e começar uma missão de iniciante. Afinal, só após completar essa missão é que finalmente irá receber sua classe. Após tudo isso, surge um tornado de energia em volta de Xiao Yu, o levando para a missão de iniciante. Ele então é teletransportado para um lugar totalmente diferente. E nesse lugar ele vê um portal e uma moça em sua frente. Essa moça então o cumprimenta, dizendo que seu nome é Elaine e que ela era uma guia. Dito isso, ela pergunta de que forma poderia ajudá-lo. Xiao Yu fica surpreso com o quão bonita Elaine era, até se questiona se ela realmente era apenas um NPC, então ele apenas diz que quer se registrar para fazer sua missão de iniciante. Ela então invoca um presente e entrega para Xiao Yu, dizendo que aquele era seu presente de iniciante. Xiao Yu então abre o presente e fica surpreso com o que ganha. Ele recebe um manto velho, um cajado e um livro de habilidades Rank F, que invoca esqueletos para a batalha. Todos os itens ganhos nesse presente são de nível iniciante. Ele começa a observar seu corpo do jeito que ficou após receber esses itens, percebe que o manto praticamente é um acessório, e que o livro, no momento, é inútil já que ele possui 0 no atributo espírito. Mas seus olhos brilham ao olhar o cajado. Tinha uma aparência bonita e combinado com os 20 pontos de força dele, iria poder bater em muitos monstros por aí. Elaine o observa sem entender o porquê ele estava tão feliz. Então, com o cajado em mãos, Xiao Yu pergunta a Elaine qual seria sua missão. Ela então, com todo ar de mistério, diz que ele deve escapar da caverna enevoada que está dentro do portal. Elaine então começa a explicar que para essa missão ele precisa tomar muito cuidado. Ela deixa claro para não matar nenhum soldado esqueleto e que ele só precisa encontrar a maneira mais rápida de escapar dali. Quando estava terminando suas explicações, ela olha de um lado para o outro e percebe que ele já havia entrado na missão antes mesmo dela começar suas explicações. Xiao Yu então, cheio de confiança, atravessa o portal e se depara com um local cheio de esqueletos no chão. Na mesma hora, ele olha para trás e se pergunta se Elaine estava dizendo algo que ele não ouviu. Mas ele percebe que agora não faz diferença, já que estava dentro da missão, e também não faz diferença, já que em uma missão de iniciante teoricamente não vai ser difícil. Só que ele fica se perguntando o porquê daquele lugar ter tantas caveiras espalhadas. De repente, ele ouve um barulho vindo por trás dele. Se vira rapidamente assustado, perguntando de quem era aquele barulho. É um monstro comum. Soldado esqueleto de nível 1. Possui 20 pontos de vida, 5 de força, 0 de defesa e 1 de agilidade. Xiao Yu então segura seu cajado nas mãos e se posiciona para atacar o soldado esqueleto que está prestes a atacá-lo. Então, com apenas um golpe certeiro com seu cajado, ele derrota o inimigo, que tem sua cabeça separada do corpo enquanto pega fogo na cor verde. Xiao Yu então se pergunta se realmente venceu e que batalhar sem usar magia é realmente difícil. Então surge o sistema notificando Xiao Yu que ele havia ganhado mais um ponto de atributo e 3 pontos de experiência por ter finalizado um inimigo usando ataque físico. Além disso, também ganhou uma habilidade passiva por ter derrotado seu primeiro monstro com apenas um ataque. A habilidade passiva que recebeu é de Rank A, cujo nome é Milagre do Poder. Ele não acredita que teve tamanha sorte por receber uma habilidade Rank A já de primeira.
Em seu sistema, Qiao Yu confere mais detalhes sobre essa habilidade passiva e vê que o efeito dela é dobrar todos os pontos de força do usuário na hora do ataque. Ele chega à conclusão de que a força determina o quanto de dano irá causar no inimigo, e a defesa determina o quanto de dano irá reduzir ao ser atacado por um inimigo. Então, um ponto de força equivale a um ponto de dano, da mesma forma para os demais atributos. Logo, se um inimigo não tem defesa alguma, o ataque de Qiao Yu irá causar 42 de dano com a habilidade que dobra sua força ao atacar. Ele achou essa habilidade forte demais. De repente, surge uma mão por debaixo da terra. Quando Qiao Yu se vira, percebe que é outro soldado esqueleto indo para atacá-lo. Qiao Yu, com uma expressão séria, pena que seu foco inicial é terminar primeiro a sua missão. Nesse momento, uma horda de soldados esqueletos avança para cima dele, todos com os mesmos atributos do primeiro soldado que ele derrotou. Qiao Yu então espera até que todos os soldados cheguem bem perto com suas espadas. Então, com apenas um golpe, ele finaliza todos os 4 soldados esqueletos que haviam atacado ele. Enquanto as cabeças dos esqueletos rolavam pelo chão, o sistema notifica Qiao Yu que ele acabou de ganhar mais 4 pontos de atributo e 12 pontos de experiência por ter derrotado 4 inimigos usando ataque físico. Qiao Yu então percebe sua aura aumentando. Ele estava passando de nível naquele momento, e todo o ganho que ele teve até o momento, sua força já estava em 30 pontos, algo surreal para um iniciante, já que ter 10 pontos já é algo notável. Após isso, Qiao Yu fica com uma expressão pensativa e começa a se questionar se aqueles soldados esqueletos estavam ali com o propósito de ele farmar níveis, porque se for o caso, isso é algo roubado demais. De repente, surge um estrondo do chão, um novo guerreiro saindo de baixo da terra. Dessa vez era um monstro capitão esqueleto, um monstro comum de nível com 50 pontos de vida, 15 de força, 20 de defesa e 1 de agilidade. Qiao Yu fica surpreso com os 15 pontos de força do novo inimigo e diz que não pode ser atingido por ele de forma alguma, mas parte para cima com sua lança, já imaginando que, como o inimigo possui apenas 1 ponto de agilidade, era só ele atacar primeiro. Qiao Yu então ataca com tudo o inimigo, mas o capitão esqueleto defende com seu escudo e logo em seguida desfere um golpe contra Qiao Yu, que desvia por muito pouco enquanto esse ataque acaba destruindo o chão. Qiao Yu então se assusta com o fato do capitão esqueleto ter atacado enquanto ainda defendia, e não só isso, mas esse ataque foi forte o suficiente para quebrar o chão. Em seguida, o capitão esqueleto abre sua guarda para desferir um ataque. Qiao Yu então se abaixa e percebe que tem uma abertura para poder atacar. Com isso, ele ataca com tudo o meio do esqueleto, o derrubando no chão. Continuando o ataque, ele pula para cima do esqueleto que ainda está deitado no chão e percebe que aquela era sua chance de finalizá-lo. Qiao Yu então grita enquanto ataca com tudo o que tem, dizendo que quer ver como ele irá defender desse próximo ataque. Não dando tempo do capitão esqueleto reagir, o golpe acerta com um grande poder, matando o capitão esqueleto instantaneamente. Eis que o sistema dá mais 3 pontos de atributo e 10 pontos de experiência por derrotar o capitão esqueleto usando ataque físico. Qiao Yu fica surpreso em como esse oponente foi bem mais difícil que o esqueleto comum. Qiao Yu então, fazendo uma cara de confiante, se questiona como os demais jogadores estão conseguindo progredir na missão iniciante, se até mesmo ele, com habilidades Rank A, está tendo dificuldade. Ele então pega uma bola brilhante de energia que estava no chão e se lembra que o diretor da academia ensinou que, ao matar um monstro, tem uma chance dele dropar um núcleo, e esse núcleo tem chance de dropar aleatoriamente alguma coisa. Então ele quer ver o que irá dropar desse núcleo do Capitão Esqueleto. O sistema então apresenta sua recompensa, um conjunto de luvas de esqueleto, um item utilizável de Rank D. Após usar, o próximo ataque terá 100% de chance de ser um ataque crítico. Qiao Yu então lamenta que não é um item permanente, quando usar irá perder o item logo em seguida. Em seguida, surge uma horda gigante de esqueletos saindo por debaixo da terra. Qiao Yu então se vira e se pergunta se realmente virão mais esqueletos para atacá-lo. Ele parte para cima dos esqueletos, mas percebe que dessa vez, o número de esqueletos está aumentando muito. Ainda em investida contra os esqueletos, ele se lembra que mesmo estando no nível 2 agora, ele possui apenas meros 20 pontos de vida. Então qualquer dano que tomar pode ser fatal. Qiao Yu então finaliza um por um, ganhando 1 ponto de atributo e 3 pontos de experiência por cada finalização. No final de tudo, ele passa para o nível 3.
Depois de finalizar todos os inimigos, ainda manejando seu cajado contra os esqueletos, ele fica contente que pelo menos eles têm só um ponto de agilidade, então são extremamente lentos. Após finalizar todos, ele decide verificar como estão seus atributos atuais. Com o sistema de atributos aberto, ele vê que seu nível agora é 3, com 46 pontos de força, 6 pontos de defesa, 9 pontos de agilidade, 0 ponto de espírito, possui 80 de mana, 30 de vida e falta 10 pontos de experiência para o nível 4. Agora, ao mesmo tempo, fora da escola, estão vários alunos comentando sobre as classes que adquiriram. Um deles se tornou guerreiro, dizendo que seus ancestrais devem estar orgulhosos. Os demais alunos começam a se perguntar por que o diretor ainda não anunciou nada até o momento, já que aparentemente todo mundo saiu. 2 alunos comentam que não é possível que alguém fracasse nessa missão de iniciante. Como alguém poderia demorar em algo tão simples? Afinal, mesmo os soldados sendo relativamente fortes, eles não possuíam velocidade nenhuma, então era só correr até terminar a missão. Ainda dizendo que, se alguém falhasse em uma missão tão fácil, eles iriam rir até chorar. Um amigo de Qiaoyu começa a ficar preocupado com a sua demora, não entendendo como ele ainda não saiu dessa missão de iniciante. Voltando para Qiaoyu, ele havia finalizado todos os inimigos e não sabia mais o que fazer. Estava confuso do porquê não chegou nenhuma notificação dizendo que havia terminado a missão. De repente, surge uma voz sinistra do além dizendo como Qiaoyu ousa ter feito tudo aquilo. Qiaoyu se assusta, mas permanece atento. Todas as cabeças de caveiras que estavam no chão começam a flutuar. Ele então percebe que todas elas estavam voando para um só lugar. Logo após isso, Qiaoyu percebe que todas elas estavam se combinando, virando uma caveira gigante. Todo o chão começa a rachar com tamanha energia que rodeava as cabeças das caveiras. De repente surge uma caveira gigante de 3 cabeças, emergindo com uma aura devastadora. Era o chefe da missão, o Rei Esqueleto. Seu nível era 10. Possuía 400 pontos de vida. Por alguma razão, ele já entrara na batalha ferido, já que sua vida total deveria ser 500. Possuía 45 pontos de força, 60 pontos de defesa, 1 ponto de agilidade e tinha a habilidade Explosão de Ossos. Qiaoyu, totalmente assustado, não acredita no que estava vendo. Ele se questiona por que havia um chefe tão assustador em uma missão de iniciantes. Será que a academia quer que todos os iniciantes morram? O chefe, então, com todo o seu poder, levanta sua arma para desferir um golpe em Qiaoyu, que ainda seguia assustado com o que estava vendo. O chefe da missão desfere então um poderoso golpe contra Qiaoyu, que consegue desviar com sucesso, fazendo com que o golpe acerte com força no chão, destruindo o local. Após desviar do golpe, Qiaoyu percebe que teve muita sorte de ter se esquivado daquela arma, pois se acertasse em cheio, seria morte instantânea com certeza. Vendo o quão assustador era aquele chefe, Qiaoyu começa a perceber que apesar daquele esqueleto gigante ser extremamente poderoso, ele não era muito ágil, o que se tornava sua única vantagem contra aquele chefe. Outro problema seria os 60 pontos de defesa desse chefe. Qiaoyu não tem certeza se seu golpe seria o suficiente para quebrar essa defesa. Qiaoyu então parte com tudo para cima do chefe e desfere um golpe poderoso, causando 32 de dano. Qiaoyu então fica surpreso que, apesar de ter sido apenas 32 de dano, pelo menos causou algum dano, já que havia uma grande chance do dano ser 0 devido à grande defesa do oponente. Isso dá esperança a ele, já que, contanto que ataque com sucesso o chefe, mesmo que precise acertar mais de 10 golpes, pelo menos irá vencer no final. Qiaoyu então desfere vários golpes simultâneos com seu cajado, e já que o chefe não possuía agilidade para desviar, recebe todos eles. O chefão então começa a destruir todo o local, desferindo golpes sem parar. Qiaoyu, desviando de todos os golpes, começa a pensar se aquele chefão estava ali apenas para assustar os demais jogadores. Mas de qualquer forma, aquele chefe ainda possuía 200 pontos de vida, então logo ele seria derrotado. Qiaoyu então arregala seus olhos impressionado com o que estava vendo na sua frente. O chefão, com um enorme poder transbordando pelo seu corpo, começa a falar que ele protegeu a Caverna da Névoa por muitos anos, mas nunca presenciou um jogador que matasse para chegar até onde ele estava. O chefe ainda diz que ele não estaria vulnerável naquele momento se tivesse morrido menos dos soldados esqueletos que faziam parte do seu exército. O chefão, ainda encarando Qiaoyu,
Diz que não acredita como um novato como ele pôde de alguma forma quebrar uma defesa tão poderosa como a dele, e por causa disso ele não permitiria que Xiao Yu saísse vivo dali. Xiao Yu então é jogado para trás com tamanho poder que transbordava do chefe. Ele começa a perceber que o chefe parecia estar ficando mais forte ainda. Começa a transbordar poder do corpo do chefe, e então ele parte para cima de Xiao Yu. O protagonista então percebe que o chefe está mais rápido do que antes. O chefão então desfere um poderoso golpe contra Xiao Yu. Ele consegue desviar, mas o chão fica completamente destruído com tamanho poder. Xiao Yu começa a transpirar de tão preocupado que ficou diante daquela situação, dizendo que agora não será possível mais quebrar a defesa daquele chefe e que ele precisa encontrar de alguma forma um jeito de restringir os seus movimentos. Nesse momento começa a transbordar mais energia ainda do chefão. Raios verdes e negros começam a sair de seu corpo enquanto parte para cima de Xiao Yu. O protagonista então percebe que havia um pedregulho atrás do chefão que estava prestes a cair. O chefe então, ao se aproximar do protagonista, desfere outro poderoso golpe contra ele. Mas Xiao Yu consegue esquivar com sucesso. Xiao Yu então se posiciona ao lado daquele chefão ao desviar do seu golpe. Olha para ele e começa a provocar o chefe para que venha atacá-lo novamente. O chefão, em estado de fúria, parte com tudo para cima do protagonista, atacando com sua arma. O protagonista, não conseguindo desviar a tempo, tenta defender e desviar ao mesmo tempo. Mas o golpe era poderoso demais, tirando 26 pontos de vida de Xiao Yu e o jogando para longe. Ainda no ar, Xiao Yu fica impressionado com tamanho poder e não acredita que mesmo o golpe pegando de raspão foi quase suficiente para matá-lo instantaneamente, já que ele ficou com apenas 4 pontos de vida. O poderoso chefão, ainda em estado de fúria, não dá tempo do protagonista reagir e parte para cima para desferir outro golpe. Xiao Yu então se desespera sabendo que se levar outro golpe daquele sua morte é certa. O chefão então ataca com tudo, destruindo todo o local, mas Xiao Yu consegue desviar desse golpe a tempo. O golpe foi tão poderoso que destruiu em pedaços uma enorme pedra que estava ali. Por conta do poderoso golpe do chefão, os pedregulhos que voaram da destruição dessa pedra começaram a cair em cima do chefão, causando 70 de dano nele e formando uma enorme explosão, enquanto Xiao Yu conseguiu se afastar ileso do golpe. O chefão então começa a tentar sair das pedras que caíram sobre ele, e fica ainda mais furioso. Nesse momento, ele possui 129 pontos de vida depois de tudo o que aconteceu. O protagonista preocupado olha para aquele chefão e tem a certeza de que não pode mais enrolar aquela luta, precisava dar um jeito de finalizá-lo antes que o chefe se levante novamente. Xiao Yu então dá um grande salto em direção ao chefe que ainda está preso entre as pedras. Ativa o item que havia ganhado, Luvas de Esqueleto, que proporciona dano crítico dobrado para o próximo ataque. Ele então junta um enorme poder em sua mão. O chefão vê tamanho poder vindo em sua direção e se desespera, mas agora é tarde. O protagonista corta o chefão no meio como se uma luz enorme o atravessasse, causando uma enorme destruição e 132 de dano no chefe. O poder de destruição do golpe crítico do protagonista foi gigantesco. O fogo que rodeava o chefe foi sumindo de pouco em pouco com sua derrota. Eis que surge um portal em sua frente, e nesse momento chega uma notificação do sistema, parabenizando Xiao Yu por completar a missão de iniciante e se tornar oficialmente um dos jogadores do outro mundo. Além de parabenizar o protagonista, também deu 30 pontos de status para ele. Enquanto ao redor transbordava energia e pegava chamas negras no chão do chefão que ele acabou de finalizar, o sistema também notifica que ele ganhou 3 níveis pela sua primeira morte. Xiao Yu então percebe que a energia que transbordava em sua frente era do chefe, mais especificamente o Anel do Rei Esqueleto que ele também ganhou ao derrotar o chefão. Xiao Yu fica contente em ver que também é possível ganhar itens derrotando os chefes. O lindo Anel do Rei Esqueleto possuía um formato de caveira. Era de Rank C. Seu efeito é: ao colocá-lo, o dano do primeiro ataque normal do jogador será aumentado em 50% e possui um tempo de recarga entre usos de 24 horas. Não possui restrição de classes. Xiao Yu então sorri vendo aquele lindo anel e diz que, apesar de não ser um item poderoso igual à luva que acabou, ele possui uma vantagem que é poder usar de forma ilimitada desde que respeite o tempo de recarga. Diferente da luva que depois de usar uma vez o item some. Ele ainda comenta que se fosse para ele vender uma peça de equipamento de Rank C, o preço provavelmente seria na casa dos 1000. Então, definitivamente ele deu muita sorte dessa vez.
Nesse momento ele olha para o lado e lembra de algo que o sistema falou, sua primeira morte, e se pergunta se aquilo significa que o Rei Esqueleto morreu pela primeira vez. Ou seja, ninguém havia matado ele até aquele momento. Ele, ainda confuso, se questiona se tudo aquilo for verdade, como os outros jogadores passaram da missão sem matar o chefe. Ele diz que no final das contas não importa enquanto caminha para o rumo do portal. Nesse momento, o protagonista está com o título de discípulo, por estar no nível 5. Está com 76 pontos de força, 6 pontos de defesa, 9 pontos de agilidade, 0 ponto de espírito. Possui 200 de mana e 50 de vida. Seu talento é Coração de Mago, com nível desconhecido, habilidade Milagre do Poder que tem rank A, e seu equipamento agora é o Anel do Rei Esqueleto de rank C. O protagonista, então, ao passar pelo portal, é teletransportado de volta para a academia, junto a todos os outros jogadores que também concluíram a missão de iniciante. O amigo de Qiao Yu, contente ao ver seu colega saindo são e salvo da missão, corre e abraça Qiao Yu, mostrando-se muito contente ao vê-lo bem. O protagonista, então, envergonhado, pergunta o que ele estava fazendo abraçando daquele jeito no meio do povo. Seu amigo então pergunta, o que aconteceu com Qiao Yu dentro da missão? O questiona o porquê de ter demorado tanto para conseguir completar aquela missão, que inclusive era bem fácil, que por conta da demora, ele imaginou que o pior teria acontecido. Qiao Yu então fica surpreso com aquilo e pergunta se todos ali completaram rápido a missão de iniciante. Seu amigo então diz que sim, que inclusive já estavam fazia 3 horas desde que a última pessoa, fora Qiao Yu, saiu da missão. Qiao Yu então só fala que tudo bem então e pergunta para seu amigo qual classe ele pegou. Seu amigo então responde que conseguiu a classe dos magos e começa a balançar sua varinha, recitando um Avada Kedavra brincando com Qiao Yu. Qiao Yu começa a refletir sobre tudo aquilo e se questiona se todos realmente foram para o mesmo mundo. Nesse momento, chega o monitor dos jogadores, dando gargalhadas, dizendo que Qiao Yu foi o último a sair. O monitor ainda fala para Qiao Yu que ele é apenas mais um travesseiro bordado, que do que adiantava ser bonito, se no final das contas tudo o que importa é o talento, e ele apenas diz para Qiao Yu, você sabe qual é a minha classe? Com um tom de deboche. Qiao Yu então fica preocupado do porquê do monitor estar caçando briga logo com ele. Eis que chega o diretor da academia, informando que todos ali haviam sido oficialmente registrados e avisando que no dia seguinte a sala toda iria participar do treinamento do iniciante. Dito isso, ele pede para que todos se apresentem, dizendo quais são suas classes e seus talentos. Afinal, nada melhor do que todos se conhecerem. Um aluno grita todo empolgado que pegou a classe Soldado e que seu talento era Rank D. Já outro grita que pegou a classe Assassino. Já outro desanimado diz que o talento dele era Rank F e por isso ele estava em sérios problemas. Eis que chega a vez da linda Zhao Ziwei se apresentar. Ela diz que pegou a classe Curandeira. Estava no nível 2, possuía 3 pontos de força, 6 pontos de defesa, 5 pontos de agilidade e 6 pontos de espírito. Todos os alunos vão à loucura, apaixonados pela beleza dessa aluna. Agora chega a vez da linda Zoyu. Se apresentar, ela invoca uma magia de escudo e diz que pegou a classe Paladina e que seu talento era Rank B, seu nível era 2. Possuía 5 pontos de força, 9 pontos de defesa, 6 pontos de agilidade e 3 pontos de espírito. Ma Fei, que era o monitor da classe, então se apresenta balançando sua espada, dizendo que pegou a classe Espadachim. Já estava no nível 3 com 9 pontos de força, 6 pontos de defesa, 8 pontos de agilidade e 4 pontos de espírito, além de ter pego o talento Rank B. Os demais alunos ficam impressionados com os atributos de Ma Fei, dizendo que com apenas uma espada e um pote de vinho, frase muito usada em novelas de artes marciais, onde o herói começa com apenas uma espada e um pote de vinho. E com isso, ele já tem um futuro certo. Ainda reforçam que a classe Espadachim é extremamente poderosa no outro mundo e certamente ele foi abençoado pelos céus por recebê-la. O diretor, ao ouvir os alunos dizerem suas classes e atributos, começa igual a pensar que aquela classe possui bons alunos. Afinal, alguém com um talento Rank B já pode ser considerado um gênio. Ele então chama Qiao Yu para se apresentar para a classe. O protagonista então, com uma aura extremamente poderosa saindo de seu corpo, revela que sua classe é a Necromante, e diz que naquele momento não lhe é conveniente revelar qual era seu talento, pelo menos não por enquanto. Afinal, nem ele mesmo sabe o que era aquele talento, pensou Qiao Yu. O diretor então, empolgado com o que acabou de ouvir,
Diz que não é possível ter saído com a classe necromante. Ela é uma classe oculta. Todos os alunos ficam em choque ao ouvirem isso. Não podiam acreditar que um aluno realmente tirou a classe necromante. Que inclusive já houve um necromante que eliminou um sindicato inteiro sozinho. O monitor da classe, que ainda estava em choque ao ouvir aquilo, começa a pensar que aquilo não era possível. Tirou logo a classe necromante e começa a pensar que, no final das contas, aquilo não era uma vantagem não. Até porque, mesmo sendo uma classe oculta, ainda são magos. E magos são famosos por serem frágeis, sempre com medo de alguém se aproximar deles. Ainda explica que necromantes especificamente são ainda mais fracos que pessoas normais por conta dos vários anos que passam em contato com os mortos-vivos, demoram muito tempo para conseguirem lançar uma magia de invocação e normalmente não possuem colegas de equipe para protegê-los. Além disso, disse que assassinos, espadachins e classes similares normalmente são os melhores amigos dos necromantes. O monitor ainda ri, pensando que Xiao Yu não revelou o rank do seu talento, então provavelmente é um talento tão medíocre que ele preferiu não revelar para não ser alvo de zombaria na sala de aula. Diferente do monitor da classe, os demais membros da sala ficam surpresos por verem que Xiao Yu não é arrogante ou irritante, que provavelmente essa seria a atitude de um verdadeiro gênio, que mesmo pegando uma classe oculta ele ainda é modesto. Outro aluno então fala que essa deve ser a diferença entre um gênio e as demais pessoas. Reforça que até a personalidade do Xiao Yu é centrada e que se ele tivesse conseguido uma classe oculta assim como Xiao Yu conseguiu, provavelmente não iria conseguir ficar calmo como ele. Xiao Yu então sorri, mas com uma expressão preocupada começa a pensar que, apesar de ser necromante, não consegue lançar um feitiço sequer. Então com isso ele é apenas um pouco mais forte que uma pessoa normal. Que no final das contas ele nem tinha certeza se iria conseguir se proteger no treinamento do iniciante. Então não tem por que ele fazer confusão por causa disso, e para pensar o que os colegas de classe irão fazer ao descobrirem que ele não pode invocar um único monstro morto-vivo sequer, mesmo sendo um necromante? O diretor então fica contente em seus pensamentos em relação ao Xiao Yu, que provavelmente após concluir o treinamento do iniciante, ele será capaz de entrar nas melhores universidades de toda a nação. Após todos se apresentarem, o diretor informa que a aula do dia acabou e que todos poderiam partir para suas casas descansar, já que no dia seguinte tem um novo treinamento. O amigo de Xiao Yu corre até o protagonista, o abraçando e dizendo como ele é incrível e como tem inveja dele por ter tirado a classe necromante. O amigo de Xiao Yu, Yang Viangoi, então mostra seu status. Ele pegou a classe mago e está no nível 2. Possui 5 pontos de força, 6 pontos de defesa, 3 pontos de agilidade e 8 pontos de espírito. Ele ainda diz que provavelmente esses atributos não são tão ruins. Xiao Yu então diz com uma expressão preocupada que o importante é o trabalho duro e que só ele pode compensar qualquer outra fraqueza. Mas diz isso triste por saber que possui 0 pontos em espírito. Xiao Yu então repara que os pontos de atributo do seu amigo são todos de um dígito, menos que 10. Então ele ter 76 pontos em um dos status o transforma em uma criatura praticamente divina, provavelmente. Xiao Yu então chega em sua casa. O protagonista começa a refletir sobre sua mania de sempre dizer "cheguei" ao chegar em casa, mesmo não havendo ninguém lá. Afinal, seus pais desapareceram há um bom tempo. Ao ver um quadro de quando ele era criança e seus pais ainda estavam presentes, na cabeça de Xiao Yu, seus pais faziam o mesmo ao chegarem em casa quando ele era pequeno. Os pais dele, naquele mundo, eram pessoas boas e gentis. Ele ainda explica que, quando tinha apenas 6 anos, seus pais disseram que iriam fazer uma longa viagem para a capital. Mas logo após isso, seus pais sumiram repentina e misteriosamente, deixando Xiao Yu órfão ainda na infância. Xiao Yu continua observando sua foto com seus pais e se pergunta, onde eles foram? Afinal, já faz 12 anos. O protagonista, com uma expressão séria, diz que precisa entrar a todo custo na universidade da capital para descobrir a verdade por trás disso tudo. Eis que chega o dia seguinte, e todos os alunos estão reunidos em frente ao diretor. O próprio ainda diz que tem apenas um pedido para o treinamento de hoje. E com uma expressão séria, explica que se houver algum aluno que ache que não vai conseguir passar por esse treinamento, é para se lembrarem que devem recuar imediatamente. Ele ainda ressalta que, mesmo se a pessoa falhar no treinamento por causa disso, é melhor do que morrer no processo. Todos ficam em choque ouvindo-o dizer isso. O diretor então continua explicando que ninguém precisa ficar nervoso. Mas falando de forma geral,
O universo dos iniciantes não é tão perigoso assim, e dificilmente causa a morte dos jogadores, mas mesmo assim, para tudo há exceções. Com uma expressão misteriosa, o diretor explica que houve um incidente catastrófico, onde apenas um único mundo do iniciante causou o extermínio de uma classe inteira que tinha 40 pessoas. E todos eles sumiram sem deixar vestígios. Ele continua explicando que é um mundo assustador, apesar de não ter muitos detalhes, que até aquele momento ninguém sabe que tipo de mundo iniciante poderia ser. A única informação que sabiam era que o mundo iniciante se chamava Vila do Pesadelo. Todos os alunos ficam assustados com toda essa história. O diretor então sorri e ressalta que não há motivos para ficarem preocupados. Desde que todos saiam do outro mundo a tempo, ninguém ficará em perigo. Ele então pede para que todos se preparem, que assim que o cronômetro chegasse a 0, estava em 9 segundos, será a hora de todos partirem para o outro mundo. Todos os jogadores fixam seus olhos atentamente no cronômetro conforme o tempo vai descendo até que ele finalmente chega a 0. Era hora de todos partirem para o outro mundo. O diretor notifica que o treinamento dos iniciantes começou enquanto uma poderosa energia negra rodeava Qiaoyu. Aquela era a energia que iria transportá-los para o outro mundo. Então, todos são teleportados para o outro mundo por essa energia escura. Os alunos ficam admirados com a viagem e observam que aterrissaram em um vilarejo. Enquanto Qiaoyu observava seriamente ao seu redor, os demais jogadores começavam a se questionar se aquele era o tal outro mundo que eles precisavam concluir e que era um local muito misterioso. Ma Fei então pede para que todos relaxem, que independentemente do que aconteça ali, ele irá protegê-los. Logo à frente, no portão de entrada, é possível ver alguém em pé ali, apesar de não conseguirem ver todo o seu corpo, apenas suas pernas. Todos os jogadores decidem entrar no vilarejo guiados por Ma Fei. Ele diz a todos que desde que o sigam, o sucesso de todos estará garantido. Enquanto todos o seguem, Ma Fei começa a debochar de Qiaoyu em pensamento, dizendo que não importa se ele é um necromante, que isso não significa nada. Ma Fei ainda reforça em seus pensamentos que ele é o mais adequado para liderar aquela turma de jogadores e que, no final das contas, ele é o homem mais forte de toda a sala. Qiaoyu, também imerso em seus pensamentos, faz uma expressão séria, estranhando aquele mundo. Afinal, que tipo de mundo de iniciante era aquele? E por que até aquele momento não houve nenhuma notificação do sistema informando qualquer coisa? Eis que surge alguém atrás de todos, apenas dizendo que pena, em voz alta, fazendo com que todos os jogadores se virem para ele. Era um ser com longas barbas brancas, óculos escuros, vestindo roupas velhas e de pele azulada. Esse ser azul diz que todos ali têm bastante azar e que era uma pena serem todos tão jovens. Todos assumem uma posição defensiva e Ma Fei então pergunta se aquele ser era um NPC. Qiaoyu pergunta para o ser azul o que ele queria dizer com todos têm azar por estarem ali. Então o ser azul, fazendo uma expressão misteriosa, os parabeniza por chegarem na Vila do Pesadelo. Ao dizer isso, vários raios se formam no céu. Após isso, finalmente chega uma notificação do sistema, dizendo para todos os jogadores que aquela era a Vila do Pesadelo e que seu nível de dificuldade era Rank S de iniciantes. O sistema ainda explica que a dificuldade dos treinamentos dos iniciantes é calculada separadamente dos outros mundos, que um iniciante Rank S é equivalente a aproximadamente um Rank E do mundo normal, e o requisito para finalizarem o treinamento era encontrar o segredo no núcleo da Vila do Pesadelo, e também saírem vivos dali. Todos os alunos se desesperam ao se lembrar desse nome, Vila do Pesadelo. O tal mundo que matou 40 pessoas sem deixar vestígios, e que não houve ninguém até aquele momento que conseguiu passar daquele mundo. Grande parte dos jogadores começam a correr desesperados para fora do vilarejo, dizendo que só querem partir para casa e que não queriam mais jogar aquilo. Ma Fei então grita pedindo calma a todos, que ele definitivamente iria liderar todos para fora daquele vilarejo. Enquanto isso, Qiaoyu reflete sobre a situação, pensando que aquele era um mundo de níveis e que todos precisam ao menos estar no estágio inicial. Se todos são ainda meros discípulos, como eles iriam conseguir passar por aquilo? Resumidamente, os níveis nos outros mundos são divididos em discípulo, estágio inicial, estágio intermediário e estágio final. Discípulos estão entre o nível 1 e nível 10. Estágios iniciais estão entre o nível 11 e nível 20. Estágio intermediário está entre o nível 21 e nível 30. Já acima disso passa para o estágio final, Rei e Devoto, que é o maior de todos. Os jogadores, ao chegarem perto do portão para ultrapassá-lo,
tentam fugir e são jogados para trás por uma barreira. Todos começam a se questionar o que estava acontecendo. Por que há uma barreira impedindo de ultrapassar o portão? O ser azul de óculos escuros então pede para eles pararem de se debater e ainda explica que uma vez que entram na Vila do Pesadelo, não podem sair nunca mais, a menos que finalizem a missão. Os jogadores então começam a entrar em desespero, enquanto um diz que todos ali irão morrer e que não há o que fazer em um lugar como aquele. Outro diz que vem de uma família rica e que não queria morrer tão jovem. Maffei, vendo o desespero de todos, pede para que eles se acalmem, que era para todos depositarem suas confianças nele, que ele irá liderar todos para fora daquela Vila do Pesadelo. Xiao Yu então, com uma expressão séria, começa a pensar que entende por que a turma de jogadores antes deles foi toda apagada, que o objetivo da missão é achar o segredo no núcleo da Vila do Pesadelo. Ele também suspeita desse ser azul com óculos escuros, mas que até aquele momento ele não parece ser uma pessoa ruim. Então, provavelmente, não deve ser um inimigo. O ser azul caminha entre os jogadores dizendo que não há motivos para eles se desesperarem, que no final das contas, já que todos estavam ali, talvez com o tempo todos fiquem bem confortáveis com o lugar. Maffei então tem uma ideia e pergunta para o ser azul se ele quer que todos relaxem como um meio de enfrentar aquela situação com confiança. O ser azul então olha com um olhar assustador para Maffei e diz que não era aquilo. Ele quis dizer que já que todos estavam ali, era apenas para aceitarem que irão morrer. Todos os jogadores arregalam seus olhos após ouvir aquilo. O ser azul então dá uma gargalhada e pede desculpa a todos pela brincadeira. Ele era o chefe da Vila do Pesadelo. Seu nome é Wogan. Ele informa então que há 2 requisitos para se poder viver na Vila do Pesadelo. O chefe da vila então explica para todos que qualquer jogador pode viver em qualquer casa, desde que ela esteja vazia. Mas ninguém pode, em absolutamente nenhuma circunstância, tocar nas pedras negras que há nas portas das casas. Além disso, todos devem retornar para suas casas antes do escurecer, fechando todas as portas e janelas. O chefe da vila ainda deixa explícito que após esse horário, ninguém pode abrir nem as janelas nem as portas em hipótese alguma. Xiao Yu, após ouvir todas aquelas instruções, pergunta para o chefe da vila o porquê de ninguém poder sair à noite. O chefe da vila então, fazendo uma cara sombria, diz apenas que todos irão descobrir assim que a noite chegar. Passou um tempo e começou a escurecer na Vila do Pesadelo. Todos os jogadores decidem obedecer às instruções do mestre da vila, dividindo toda a turma em 4 grupos de 11 jogadores cada. Cada grupo então escolhe uma casa vazia para poderem passar a noite, e seguindo as ordens do chefe da vila, trancam todas as portas e janelas de cada casa. Dentro da casa, Zuo Yu, a paladina com talento de rank B, aconselha todo o seu grupo a descansar no 2º andar naquela noite só por segurança, e todos concordam, incluindo Xiao Yu, que faz parte desse grupo. No 2º andar, a curandeira Zhao Ziyue está conversando com Xiao Yu, e com todo o seu charme, ela pede para ele que, caso haja algum perigo naquela noite, que ele a proteja com suas forças. De maneira sedutora, ela ainda o lembra que ela é a curandeira do grupo. Logo, ela poderia fornecer muita vida para ele. Com todos vendo essa cena, a paladina chama a atenção de Zhao Ziyue, dizendo que ela é uma pervertida sem vergonha, e que todos na casa estavam vendo ela se jogando para cima de Xiao Yu. As duas então começam a discutir, a curandeira dizendo que se ela está bem com isso, do que importa o que os outros pensam? Começa a chamar a paladina de tábua. Já a paladina retruca dizendo que ela acha que se parecer com uma vaca era motivo de orgulho por acaso. A curandeira volta a retrucar que é melhor do que ser uma tábua. Xiao Yu fica sem reação com a discussão das duas. A paladina, já nervosa com a curandeira, diz que ela só tem aqueles peitos todos porque era uma gorda. A curandeira se enche de ódio com aquele comentário, enquanto Xiao Yu observa que tem um jogador olhando pela janela para o lado de fora. Esse jogador segue olhando fixamente para o lado de fora. Quando de repente ele começa a chorar chamando o nome de sua amada avó e dizendo que estava com muitas saudades dela. Eis que sua suposta vozinha, que estava do lado de fora, responde que estava com muita saudade do seu netinho, e que lá fora estava muito frio e que o lugar era muito assustador. Ela então pede para que seu querido neto abra a janela para que ela possa entrar e ficar em segurança com ele. O jogador, sem pensar 2 vezes, corre para abrir a janela para sua suposta avó. Xiao Yu, vendo que o jogador abriu a janela mesmo sabendo da ordem do chefe da vila, começa a gritar desesperado, dizendo que aquilo não era a avó dele. A suposta avó então faz uma cara maligna.
Seus olhos ficam vermelhos e ela parte para cima do jogador que abriu a janela, tentando devorá-lo. O jogador, ainda pensando que aquilo era sua avó, começa a perguntar por que ela está tentando devorá-lo. Eis que Yang Xiangxi, amigo de Qiao Yu, mira sua lança contra o ser maligno e recita o feitiço Prisão de Areia, fazendo com que uma forte areia aprisione aquele ser, que estava fazendo de tudo para devorar o jogador que abriu a janela. O amigo de Qiao Yu então pede para que aquele jogador se afaste logo daquele ser maligno, antes que ele perca as forças e não consiga mais segurá-la com o feitiço de areia. O jogador começa a correr desesperadamente para perto da turma, enquanto aquele ser começava a se transformar em uma nova criatura saindo da prisão de areia. Agora esse ser se torna um monstro pesadelo de nível 3, com 50 de vida, 25 pontos de força, 5 pontos de defesa, 25 pontos de agilidade e possui o talento, Encantar. Ao verem todos os atributos daquele monstro, todos os jogadores entram em desespero, dizendo que mesmo aquele monstro parecendo mais um demônio, era um monstro comum. Então até monstros comuns provavelmente são muito poderosos em um mundo de Rank S dos iniciantes. O monstro pesadelo então parte com tudo para cima do amigo de Qiao Yu. Esse amigo então entra em desespero, mas ainda brinca com o monstro pesadelo, dizendo que se ele devorasse toda aquela carne gordurosa, iria ficar com pressão alta. Sua vida está por um fio e ele fazendo piadinhas na cara do perigo. Ao chegar perto, surge uma barreira impedindo o pesadelo de atravessar. Era a paladina que pulou na frente dele, bloqueando a investida do monstro com seu poder de defesa. A paladina então instrui a equipe, pedindo para o amigo de Qiao Yu fugir dali e pedindo para a curandeira curá-la, já que a investida do pesadelo estava causando 10 de dano por segundo na paladina, mesmo ela bloqueando. Ela então pede também para Qiao Yu usar sua magia de necromante e invocar os mortos-vivos para atacar esse monstro pesadelo. A curandeira e Qiao Yu concordam com as instruções. A curandeira começa a recitar sua magia de cura para dar apoio à paladina e usar seu feitiço, curando 10 de vida por segundo da paladina, enquanto a investida do pesadelo continua causando 10 de dano por segundo. A paladina, com um olhar sério, começa a pensar que, apesar de tudo, se todos trabalharem em equipe, aquele monstro pesadelo será derrotado com facilidade. Que tudo o que eles precisavam fazer naquele momento era esperar que Qiao Yu invoque um morto-vivo. Antes de terminar sua frase, surge Qiao Yu dando uma investida ao seu lado e atacando o monstro pesadelo com tudo, usando seu cajado. Ela fica surpresa ao vê-lo partindo para um ataque físico e com tanto poder. Qiao Yu então parte com tudo para cima do pesadelo, desferindo um golpe fatal nele. Seu amigo fica surpreso com o que estava vendo, dizendo que um cajado não era para ser usado daquela forma, como se fosse uma espada, e que se ele continuar tão próximo do monstro pesadelo, seria o fim dele. O poderoso golpe de Qiao Yu então atravessa a cabeça do pesadelo, causando uma morte instantânea no monstro. Todos os jogadores ficam de boca aberta presenciando aquela cena inusitada. Uma das jogadoras, sem acreditar no que viu, pergunta como um monstro pesadelo com 50 de vida foi morto com um único golpe. Outro jogador pergunta se todos os necromantes são tão poderosos assim. Os jogadores então se aproximam de onde o pesadelo foi derrotado e percebem que seu corpo sumiu, deixando uma pedra negra no lugar. A paladina, surpresa ao ver aquilo, diz que o símbolo nessa pedra é idêntico ao símbolo na porta. Mas como o monstro e a porta são da Vila do Pesadelo, então não seria estranho os dois terem o mesmo símbolo. Qiao Yu fecha seu punho e começa a observar que naquele momento houve algo estranho, que provavelmente seria um bug. Ele estava reparando que mesmo finalizando um pesadelo com um único golpe de corpo a corpo, ele não recebeu bônus de status por essa finalização. A paladina, observando como Qiao Yu estava estranho, pergunta para ele se ele notou algo de diferente naquele momento. Qiao Yu só responde que não notou nada, que só estava com a cabeça nas nuvens. Após esse acontecimento, no dia seguinte, durante o dia, todos os jogadores saem de suas respectivas casas. Alguns jogadores, inclusive, agradecem que, graças à paladina e ao Qiao Yu, não houve um incidente maior naquela noite, e que tudo deu certo. Outro jogador, ao lembrar daquela noite, diz que ainda tem calafrios só de lembrar o quão assustador era aquele pesadelo. Um dos jogadores então começa a dizer que não seria uma má ideia ficarem ao lado do Qiao Yu. Afinal, ele lidou com aquele monstro pesadelo com extrema facilidade.
Outra jogadora ainda diz que, além disso, antes do Qiao Yu entrar em ação, a paladina defendeu com maestria a investida do pesadelo. A coragem dela de enfrentar o monstro de frente foi simplesmente incrível. Ma Fei, de longe, apenas observa atentamente aquela conversa. Ma Fei, com uma cara de deboche, começa a pensar que se estivesse na mesma casa onde houve esse ataque, ele também conseguiria derrotar o pesadelo com facilidade e que não deixaria uma garota tancar todo o dano como a paladina fez. Até porque se esconder atrás de uma garota é algo que nenhum homem faria. Ainda submerso em seus pensamentos, Ma Fei saca sua espada fazendo posição de herói e diz que quando encontrar um pesado, irá finalizá-lo com apenas um golpe. Nesse momento, chega Qiao Yu e seu amigo vendo o monitor da classe fazendo toda aquela pose com a espada. Qiao Yu então pergunta se ele iria fazer o treinamento matutino assim tão cedo, que pelo visto ele é realmente esforçado. Já o mago amigo do Qiao Yu diz que não se impressiona com Ma Fei, já que ele é o monitor da classe, então claro que ele seria assim tão esforçado, e por conta disso fez ele ultrapassar vários jogadores. Ma Fei então se vira todo tímido, começa a tossir e diz que não era nada, que ele estava apenas praticando suas habilidades com a espada. Nesse momento, chega a paladina perto do pessoal. Então Ma Fei a convida para ficar na mesma casa que ele, que perto dele ela não iria precisar tancar nenhum ataque de algum inimigo. Ela só responde que isso não faz sentido, que se ela é uma paladina, então sua função é tancar o dano do inimigo. Ainda deu um exemplo que se ninguém for tancar o dano, como ele iria fazer isso com apenas uma espada? Ma Fei então explica que não era bem isso que ele insinuou. Ele quis dizer que ao enfrentar um oponente como o monstro pesadelo, ele poderia derrotá-lo facilmente com um só golpe. Sendo assim, a paladina da equipe não precisaria correr perigo tancando o oponente. A paladina então responde que não é legal ele pensar dessa forma, ainda lembrando-o do que o diretor falou, que o trabalho em equipe é extremamente importante, que ele não pode sair querendo fazer tudo sozinho, que um bom exemplo era ele aprender com o Qiao Yu. Nesse momento, Qiao Yu se vira rapidamente ouvindo várias vozes dizendo: "Matem todos eles!" Nesse momento, aparecem várias pessoas parecidas com o chefe da vila. Todas elas chegam gritando: "Não deixem um único escapar!" E também, amarrem eles em uma fogueira e deixem as chamas queimarem seus pecados. O chefe da vila, inclusive, é uma dessas várias pessoas. Ele grita ordenando ao seu pessoal que matem todos os jogadores que resistirem. Nesse momento, o monitor da classe tenta intervir, perguntando para o chefe da vila o que estava acontecendo, por que ele estava dizendo aquilo. Perguntou se teve algum mal-entendido. O chefe da vila apenas responde que não há nenhum mal-entendido e pergunta a todos se eles não estavam cientes da boa ação que alguns jogadores fizeram na noite passada. Nesse momento, Qiao Yu observa com preocupação aquelas palavras do chefe da vila e começa a contar quantos aldeões há entre eles, e percebe que o número de pessoas é o mesmo que de jogadores, além da idade parecerem não tão diferentes. Ma Fei, então, respondendo ao chefe da vila, diz que ficou sabendo do que houve na noite passada. Alguns jogadores mataram um monstro pesadelo e qual era o problema em matar um monstro? O chefe da vila então grita com ele mandando-o calar a boca. Ele diz que aqueles eram os espíritos protetores da Vila do Pesadelo, e que provavelmente o que aconteceu foi que algum jogador quebrou alguma regra das que ele citou no dia anterior, então, por conta disso, os espíritos protetores tentaram punir a todos. O chefe da vila, ainda com cara de zangado, continua dizendo que era óbvio que os espíritos protetores ficariam com raiva de todos, e por conta disso até os aldeões iriam sofrer junto a eles. Por isso, ele grita dizendo que todos os jogadores devem morrer 1000 vezes como forma de pagar por esse pecado. Ma Fei, preocupado com o quão zangado o chefe da vila está, pergunta se é possível de alguma forma salvar um espírito protetor caso algum jogador tenha o matado sem querer? O chefe da vila então explica que há sim uma maneira. Informa que a pessoa que irritou o espírito protetor deve ficar ao lado de fora da casa quando anoitecer. Após dizer isso, ele pergunta: qual jogador terá essa coragem? Ma Fei fica extremamente preocupado com aquilo. Afinal, não dá para saber quantos pesadelos tem naquela Vila do Pesadelo, e do lado de fora das casas devem haver monstros piores do que aquele pesadelo. Dito isso, fazer o que o chefe da vila estava mandando seria suicídio. Nesse momento, Qiao Yu intervém na conversa, dizendo que já bastava aquilo, e disse ao chefe da vila que foi ele quem matou o monstro pesadelo, ou espírito protetor, seja lá qual for seu nome, então por causa disso, ele iria esperar do lado de fora até o anoitecer. Ma Fei se espanta ao ouvir Qiao Yu dizer aquilo,
Ma Fei então se vira para Qiao Yu e diz: se ele ficou louco, pediu para ele parar de bancar o fodão, porque o que ele estava pedindo era suicídio. Ma Fei, ao mesmo tempo, já se vira para o chefe da vila e pede desculpas em nome de Qiao Yu, dizendo que ele era meio burro, então o chefe não deveria dar moral para o que ele estava dizendo. Qiao Yu então, cheio de confiança, pede para que o monitor da classe fique tranquilo, que ele não estava maluco por dizer aquelas coisas. Afinal, ele também quer testar uma coisa. Então vai ser bom se ele ficar do lado de fora à noite, e que esse teste, se der certo, pode até ajudar a todos saírem daquele mundo. Não dando nem tempo para Qiao Yu mudar de ideia, os aldeões pegam e acorrentam Qiao Yu em uma cruz do lado de fora das casas. Os jogadores ficam em choque ao vê-lo amarrado daquele jeito. Os jogadores então se aproximam de Qiao Yu. Ma Fei pergunta: o que Qiao Yu quis dizer com aquilo? Uma forma de conseguirem sair daquele mundo? A paladina também pergunta se ele descobriu algo relacionado ao segredo no núcleo da vila. Qiao Yu, fazendo uma cara de suspense, apenas diz que talvez, e que naquela noite ele irá testar. Eis que chega a noite. Tudo em volta de Qiao Yu está deserto. Há apenas uma neblina verde aterrorizante enquanto ele está sob a luz da lua cheia. Nesse momento, surge um monstro sob o telhado de uma das casas, e esse monstro vai andando em direção a Qiao Yu. O monstro se parecia com o pesadelo que ele havia matado. O monstro pula com tudo em direção às costas de Qiao Yu. O prota apenas dá um sorriso olhando para o lado. De repente, surge um feitiço de areia ao redor do novo monstro pesadelo, o aprisionando. Qiao Yu se surpreende com aquilo. Era o amigo do Qiao Yu que estava usando o feitiço de aprisionamento contra o pesadelo. Ele então grita pedindo para que Ma Fei faça algo rápido, já que o feitiço de areia dele só iria conseguir segurar o pesadelo por alguns segundos. Nesse momento, surge Ma Fei com sua entrada triunfal, empunhando sua espada, dizendo que era para todos ficarem tranquilos, que ele definitivamente irá salvar a todos como um verdadeiro espadachim. Afinal, um homem com uma espada pode conquistar todos os inimigos desse mundo. Porém, após chegar à batalha, ele percebe que o pesadelo está agindo de forma estranha. No mesmo momento, o pesadelo desfere um golpe em Ma Fei, que consegue bloquear a tempo, mas o arremessa para longe. Ma Fei se assusta com a velocidade desse pesadelo, que além de escapar com facilidade do feitiço de areia, também desferiu um golpe com extrema velocidade. O monitor ainda continua pensando se Qiao Yu realmente derrotou um oponente tão poderoso como um monstro pesadelo daquele, mesmo sendo um mago necromante. Ma Fei recupera seu fôlego e parte para cima do pesadelo, pensando que se Qiao Yu conseguiu derrotar um monstro desses, então ele também consegue. Ao chegar perto do monstro, ele desfere seu golpe de quebra de defesa, causando apenas 5 de dano no monstro pesadelo. Enquanto Ma Fei está em combate contra o monstro, a curandeira e a paladina se aproximam de Qiao Yu. O prota então pergunta: por que todos eles saíram das casas? A paladina responde que eles ficaram com medo de que Qiao Yu estivesse em perigo, e por conta disso, todos saíram para ajudar. Que ele poderia considerar aquilo como um tipo de retribuição pela ajuda dele em derrotar o primeiro monstro pesadelo. A paladina tenta tirar as correntes de Qiao Yu, mas sem sucesso. Ela então diz que quem conseguiria quebrar aquelas correntes seria Ma Fei com sua espada. Mas como ele estava em batalha contra o monstro pesadelo, ele não iria conseguir fazer isso. Ela se pergunta o que pode fazer para ajudar naquela situação. Após isso, Qiao Yu apenas diz que não precisa fazer nada e então quebra a corrente com sua própria força. A curandeira e a paladina não acreditam no que acabaram de ver. Um necromante com uma força física absurda daquelas a ponto de destruir correntes com a própria mão? Qiao Yu apenas diz que agora irá ficar tudo bem. Voltando à batalha de Ma Fei, o monstro pesadelo desfere um forte golpe contra ele, porém ele se esquiva com sucesso, apesar de ter sido por pouco. Todos então correm para ajudá-lo, a curandeira usando seus feitiços de cura e a paladina correndo para conseguir tancar os golpes do monstro. Ma Fei, já extremamente cansado, apenas diz que não precisa de ajuda, que verdadeiros heróis precisam lutar sozinhos e que se nessa jornada surgirem cicatrizes, ele deveria sentir orgulho daquilo como homem. Enquanto a luta seguia intensamente, o mago de areia grita para Ma Fei, dizendo que ele não deve lutar corpo a corpo contra o monstro, que o ponto fraco do monstro é sua cabeça, então ele deveria atacar com tudo nessa região. A paladina também grita, confirmando o que Qiao Yu acabou de dizer, que inclusive ela viu Qiao Yu finalizando o monstro usando seu cajado para atacar sua cabeça. Ma Fei sorri,
dizendo que entendeu as instruções e que inclusive já deveria ter pensado naquilo antes. Começa a atacar como louco o monstro e ainda brinca com Xiaoyu, perguntando se ele ainda estava assustado contra aquele monstro. Pergunta se ele estava com medo de Ma Fei o ultrapassar e ainda zomba, dizendo que Xiaoyu precisou dos companheiros de equipe para lidar com um monstro daquele, enquanto ele estava conseguindo fazer isso sozinho. Xiaoyu então só responde preocupado, dizendo que na verdade ele estava perdendo tempo, já que o ponto fraco do monstro pesadelo não era sua cabeça. Antes de Xiaoyu conseguir terminar sua frase, Ma Fei ergue sua espada e diz para observarem atentamente o próximo golpe dele, porque será o golpe mais lindo que irão ver em suas vidas. Com isso, Ma Fei desfere um poderoso golpe atravessando a cabeça do monstro, mas causando apenas 10 de dano contra ele. Apesar do poderoso golpe, Ma Fei se vira para o monstro assustado ao ver que não o matou e começa a perguntar como foi que o monstro pesadelo não morreu. Afinal, ele acertou em cheio sua cabeça, que deveria ser seu ponto fraco, então por que o monstro ainda estava de pé? Ma Fei começa a gritar com o mago da areia, perguntando se ele tem certeza que o ponto fraco do monstro pesadelo é a cabeça, ou se ele estava apenas tentando ferrá-lo. A paladina, surpresa ao ver o monstro ainda de pé, diz que algo está errado, que ela tem certeza que viu Xiaoyu matando o monstro com apenas um golpe em sua cabeça. O mago de areia, também surpreso, diz que sabe qual foi o problema. O problema é o jogador, que Ma Fei não é tão bom quanto Xiaoyu, por isso não conseguiu finalizar o monstro. Ma Fei então se enche de ódio no coração ao ouvir as palavras, não é tão bom quanto Xiaoyu. Ele começa a pensar em como um espadachim como ele não se compara a um mero necromante, que aquilo não era possível. A paladina começa a gritar para Ma Fei pedindo para que ele recue, afinal, com a vida que ele estava no momento, poderia morrer com apenas um golpe. A curandeira pede para ele recuar urgentemente, pois se ele levar um próximo golpe, irá morrer antes que ela consiga curá-lo, e que ele poderia deixar tudo nas mãos do Xiaoyu. Ma Fei, não dando atenção ao que todos estavam falando, começa a juntar energia para o seu próximo golpe, enquanto o monstro pesadelo pula com tudo em direção a ele. Nesse momento, Ma Fei executa seu golpe quebra de defesa, jogando o monstro para longe com seus vários cortes mortais do golpe, porém, causando 30 de dano no monstro. Ele então caminha para perto do monstro, que ainda está caído no chão com apenas 5 pontos de vida, e começa a pensar que ele precisa matar aquele monstro pesadelo para então ser reconhecido por todos que não era inferior ao Xiaoyu. Quando ele mal termina sua frase, vem Xiaoyu com seu cajado e dá um golpe no monstro, causando 5 de dano e o finalizando antes que Ma Fei conseguisse fazer isso. Ma Fei então começa a gritar com Xiaoyu, indignado com o que ele acabou de fazer, acusando-o de roubar a morte do monstro na cara dura. Xiaoyu então pega a pedra que o monstro deixou e elogia Ma Fei, dizendo que ele trabalhou duro pelo bem da equipe e que estava de parabéns. Ma Fei, ainda com muita raiva de Xiaoyu, começa a gritar, dizendo o que ele acabou de fazer, que ele que finalizou o monstro e que Xiaoyu só estava querendo roubar a fama dele. Ma Fei não consegue se controlar com o que acabou de acontecer e começa a gritar, dizendo que é bom que todos tenham visto que quem venceu o monstro foi ele e não Xiaoyu, que esse pirralho roubou seu momento de fama. A curandeira e a paladina ficam assustadas com a paranoia de Ma Fei. Então, apenas ficam quietas. Já o mago da areia tenta acalmá-lo, dizendo que era para ele esquecer isso, que já passou. Nesse momento, Xiaoyu observa a pedra que dropou do monstro, mas não estava acontecendo nada demais com ela. Neste momento, os jogadores se assustam ao olharem para cima. Havia 2 monstros pesadelos dessa vez vindo para cima deles. Xiaoyu então grita com a equipe pedindo para que eles corram para casa, já que não havia necessidade nenhuma deles colocarem a vida em risco contra aqueles monstros, até porque ele tinha uma noção de como passar daquilo. Antes que os monstros pudessem alcançá-los, todos entram para dentro da casa, fazendo com que os pesadelos fiquem para fora, sem poderem fazer nada. Ao entrarem, a paladina questiona Xiaoyu sobre a tal forma de passar que ele acabou de mencionar. Ele então sorri, olhando para o lado, e diz que amanhã todos saberão, e quando a hora chegar é para eles apenas o escutarem. Já no dia seguinte, logo quando os jogadores foram para fora de suas casas, já foram recebidos a gritos pelos aldeões. O chefe deles começa a gritar que os jogadores são desprezíveis, que os aldeões deram uma chance para os jogadores se redimirem, e mesmo assim eles foram, e mataram outro espírito protetor, e ainda gritou que todos os jogadores devem sumirem para o inferno por conta daquilo. O chefe ainda continua gritando, dizendo que daquele dia eles não irão passar. Agora todos vão morrer, caso contrário será o fim da Vila do Pesadelo.
Xiao Yu então vai até perto do chefe da vila e pergunta se todos eles ali eram realmente moradores da Vila do Pesadelo. O chefe retruca dizendo que era óbvio que eram moradores de lá, inclusive estavam lá por várias gerações, e que não era para ele vir com gracinha dessa vez, porque a morte dele já era certa. Xiao Yu então diz que, já que as coisas chegaram, está na hora de revelar toda a verdade por trás daquele vilarejo e só há uma verdade a ser dita. O líder do vilarejo então pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Como assim a verdade é só uma? Xiao Yu então aponta seu dedo para o líder da vila e diz: é você, você, você e você. Xiao Yu diz que todos naquela vila não são os habitantes originais da Vila do Pesadelo. Xiao Yu então diz que havia 40 jogadores na classe anterior a deles e toda ela foi destruída pela Vila do Pesadelo. E Xiao Yu reforça que quando sua classe teleportou para esse reino da fantasia, eles ficaram presos desde que entraram. E desde então não foi possível achar nenhuma forma para sair daquele mundo. O líder do vilarejo então começa a gargalhar, dizendo: que mané reino da fantasia? Que classe? Que história é essa que você está contando? O líder continuou dizendo que Xiao Yu está apenas com medo da morte e está criando historinhas para acalmar a todos os cidadãos, e que tudo que ele disse não fazia o menor sentido. E para piorar, ele não teria nenhuma prova de que aquilo que acabou de dizer era verdade. Xiao Yu então sorri e diz que sim, que tem uma prova daquilo que estava falando. Xiao Yu então tira do bolso uma pedra brilhante e mostra para o líder da vila. O líder, ao ver aquilo, se assusta, dizendo que aquilo era a pedra protetora e que era uma violação das regras retirá-la do seu lugar de origem. E por conta disso ele deveria morrer 1000 vezes para pagar por esse pecado. Nesse momento, todos os outros 4 jogadores que ajudaram Xiao Yu também tiram uma pedra brilhante de seus bolsos. O líder da vila então entra em choque ao ver aquilo. Ele grita que as pedras protetoras são objetos divinos, do mais alto nível que são encarregados pela proteção no período da noite. E se alguém ousasse adulterá-las, essa pessoa irá receber uma punição divina. Xiao Yu então aponta para a pedra e diz que aquela pedra protetora não tem nada, que aquele reino da fantasia inteiro era composto daquela pedra negra e dos símbolos misteriosos que tem em cada uma, então basta que todos despedacem as pedras negras para que comece a surgir rachaduras por todo aquele reino da fantasia. Todos os 5 jogadores jogam suas pedras no chão, causando uma forte explosão. O líder e os demais aldeões não acreditam naquilo que estavam vendo. As pedras estavam em pedaços naquele momento. Logo após serem destruídas, surgem rachaduras no céu da Vila do Pesadelo. Os aldeões ficam olhando para cima, não acreditando no que acabou de acontecer. Outra rachadura surge, fazendo com que o líder do vilarejo comece a se contorcer de dor e começa a surgir lembranças em sua cabeça dele, chegando com sua turma no vilarejo e dizendo para o diretor ficar tranquilo, que ele irá dar conta de levar todos embora em segurança, e pediu a todos que, contanto que trabalhem juntos, eles irão completar aquele treinamento dos iniciantes sem muitos problemas. Uma das jogadoras ainda diz que quando chegar a hora ela irá entrar direto para a Universidade de Kyoto, já outro diz que irá se tornar o mago mais forte de todos os tempos. Após isso, eles começam a se perguntar: que tipo de lugar seria aquela Vila do Pesadelo? De repente surgem inúmeros monstros correndo atrás de todos os jogadores. O líder então pediu para que ninguém entrasse em pânico, já que deveria ter uma forma de sair dali. Após isso, suas memórias vão ficando mais claras ao ponto dele ver todos os seus amigos como forma de monstro e ele perguntando que lugar era aquele. Afinal, ele era o chefe de todos ali? Após tudo isso, a aparência do líder da vila volta ao normal como um jogador comum, assim como todas as suas lembranças. Ele se recorda que era apenas o monitor de sua classe. Eis que então chega uma notificação do sistema dizendo que um jogador descobriu o segredo no núcleo da Vila do Pesadelo e despertou com sucesso todos os moradores. O sistema ainda informa que a missão foi completada com sucesso. As recompensas serão calculadas baseadas nas classificações individuais. Todos os jogadores começam a pular de alegria, gritando que finalmente passaram. Assim surge uma notificação dizendo que todos os jogadores irão ser teletransportados para fora do mundo. Os jogadores que estavam aprisionados naquele mundo agradecem a todos por finalmente terem se libertado daquela prisão e se teletransportam dali. O mago da areia então começa a elogiar Xiao Yu, dizendo que foi uma sacada muito boa descobrir a forma de sair daquele lugar. Já o monitor da classe diz que Xiao Yu até que foi inteligente para variar. Ele então só dá risada e diz que irá conversar melhor assim que saírem daquele mundo. Um tempo se passou e todos ficaram em choque do porquê ainda não haviam sido levados de volta para seu mundo.
A paladina começa a se questionar se eles não passaram mesmo fazendo tudo aquilo. Será que aquela não era a verdadeira missão? Todos seguiam em choque diante daquela situação. Eis então que o sistema dá um toque, e surge uma notificação parabenizando os 5 jogadores por terem destruído as pedras negras dos pesadelos. Porém agora uma nova missão será designada. Recupere o coração dos pesadelos. Xiao Yu segue com uma expressão séria ao ouvir a notificação do sistema. O sistema então informa que a dificuldade da missão é Rank E. Nesse momento, Xiao Yu segue no nível 5 com 101 de força, 6 pontos de defesa, 9 pontos de agilidade, 200 de mana, 50 pontos de vida e ainda com 0 pontos em espírito. Nesse momento, de volta ao quarto campus, todos os alunos haviam voltado exceto os 5 que concluíram a missão. Os jogadores então começam a se perguntar se todos realmente conseguiram passar pela Vila dos Pesadelos, mas se questionam onde estava Xiao Yu e os outros, já que não estavam ali. O diretor então, vendo tudo aquilo, começa a se perguntar como aquilo era possível. Será que os 5 ativaram uma missão oculta? E se for o caso e eles conseguirem passar com sucesso essa missão oculta sem sombra de dúvidas, eles irão poder escolher qualquer universidade do país apenas por terem conseguido essa conquista. Porém, a preocupação do diretor era em relação à missão oculta, que geralmente é extremamente difícil e perigosa. E a missão está sendo justamente na temível Vila dos Pesadelos, e para piorar, todos os jogadores são novatos. O diretor se pergunta se todos são fortes o suficiente para completá-la. De volta para a Vila do Pesadelo, todos os 5 se preocupam pela situação atual deles. O espadachim comenta que ele está no nível 3, então provavelmente todos devem estar por volta desse nível também. O mago da areia comenta que ativar uma missão oculta estando tão fraco ainda é puro suicídio. Ele acha que deram azar demais. A curandeira então pergunta: onde será que irão encontrar esse coração de pesadelo? E mesmo encontrando, como irão recuperá-lo? A paladina então pergunta para Xiao Yu se seria possível que, para completar a missão, era só acordar o chefe da vila e o resto dos aldeões, que aquilo já seria o suficiente para concluírem a missão. Mas por terem quebrado todas as pedras negras, isso fez com que ativasse a missão oculta? Xiao Yu só dá uma risada preocupado, imaginando que ela estaria certa. O mago da areia, todo empolgado, comenta que no outro mundo as missões ocultas são algo raro de ser ativado, que normalmente você consegue sem procurar e não ativa procurando. Ele então pergunta para Xiao Yu se ele sabia desde o início que quebrar as pedras negras iria ativar uma missão oculta, e justamente por isso pediu para que todos quebrassem ao mesmo tempo. Xiao Yu só disfarça dizendo que não sabe de nada. O mago da areia, ainda empolgado, começa a chamar Xiao Yu de irmão, dizendo que não é qualquer um que ele chama daquela forma carinhosa, e que Xiao Yu não quis pegar a missão oculta sozinha e estava disposto a trazer todos para que possam compartilhar as recompensas de uma missão oculta, e que ele era sensacional por pensar nos amigos. Xiao Yu só segue disfarçando sua expressão, já que não fazia ideia que iria acontecer aquilo ao quebrar as pedras. O espadachim então começa a pensar que não imaginava que Xiao Yu estava disposto a compartilhar uma missão oculta com todos, já que aquilo é uma oportunidade única, que normalmente a recompensa é enorme. O monitor da classe estava ciente que não foi tão bem no treinamento quanto Xiao Yu, mas ele iria fazer de tudo para completar aquela missão oculta antes dele. Nesse momento, surge uma mão maligna por cima de uma casa. Eis então que surgem vários monstros pesadelos ao mesmo tempo atacando todo o grupo, enquanto gritavam: todos devem morrer, todos devem morrer. Esses monstros pesadelos são de nível 5. Eles têm 50 pontos de vida, 25 pontos de força, 5 pontos de defesa e 25 pontos de agilidade. Os monstros dessa vez estavam mais furiosos e não paravam de dizer que todos os jogadores iriam morrer ali. Todos se posicionam para o combate. O mago da areia então diz que dessa vez eles não estavam para brincadeira, já que estavam atacando em 4 monstros de uma só vez. Dessa vez será impossível derrotá-los. A paladina então pede para que todos fiquem calmos e pede para a curandeira se preparar, já que a qualquer momento irá precisar da cura dela. A batalha então se inicia. Todos usam seus poderes contra os monstros pesadelos. A paladina usando sua magia de escudo para impedir que um deles ataque. O mago da areia usando seu feitiço para prender outro monstro pesadelo. O espadachim indo para cima para desferir seus ataques. E a curandeira curando a paladina, já que ela toma dano por segundo. O espadachim então desfere seu golpe mais forte. O golpe quebra a defesa, porém causa apenas 10 de dano no monstro pesadelo. Ele então fica surpreso ao ver que o seu poderoso golpe só foi capaz de causar 10 de dano com um golpe,
enquanto que Ao Yu matou um dos pesadelos com apenas um golpe. A curandeira, nesse momento, pede para que consigam finalizar de uma vez os monstros, porque a mana dela estava acabando, e que para piorar a paladina, já estava ficando sem vida também, enquanto usa seu feitiço para defender a investida do monstro pesadelo. Nesse momento que Ao Yu pula e finaliza com um poderoso golpe o monstro pesadelo que a paladina estava segurando. O sistema então notifica que o jogador Ao Yu finalizou um monstro pesadelo com ataque corpo a corpo, e por isso foi concedido um ponto de atributo gratuito e mais 10 pontos de experiência. A paladina grita para que Ao Yu não se distraia, pois havia mais 2 monstros pesadelos indo atacá-lo. Ao Yu então se vira de frente para os 2 pesadelos e com seu poderoso cajado ele ataca os 2 pesadelos ao mesmo tempo, os finalizando com apenas um golpe corpo a corpo e recebendo pontos de atributo como recompensa. Ao Yu fica contente ao perceber um drop em sua frente e fica feliz com tudo o que estava ganhando. Realmente uma missão oculta dá ótimas recompensas. Ele então pega o drop que um dos monstros pesadelos deixou cair. Era um colar da fada pequena, um equipamento de Rank F cujo efeito aumenta o dano das habilidades em 5%. Porém há uma restrição. Só pode ser usado pela classe Mago. Ao Yu fica preocupado ao ver todas aquelas informações, que apesar de serem muito boas, não seriam muito úteis para ele, já que ele não usa habilidades. Então ele decide que dará aquele equipamento para Xiangdi, já que ele é um mago de areia e possui várias habilidades para serem aproveitadas por aquele equipamento. Todos então se reúnem. A paladina diz que foi um baita susto, mas todos trabalharam muito bem juntos. Ma Fei então pergunta se todos viram como ele foi incrível atacando os monstros pesadelos, já que Ao Yu pede para que todos se apressem para procurar mais monstros pesadelos para matar. Ao Yu, com uma expressão de extrema confiança, se encontra no nível 5, com 101 pontos de força que agora está com um bônus dobrado, 6 pontos de defesa, 9 pontos de agilidade, 200 de mana, 50 de vida e ainda tem 0 pontos de espírito. Ele está contente que falta matar apenas um monstro pesadelo para ele passar para o nível 6, além de que naquela missão oculta, as chances são muito altas de dropar algum equipamento raro, então ele precisava aproveitar o máximo possível. Todos os 5 então saem em busca de completar a missão, Xiangdi ainda não entendendo bem a missão. Pergunta para Ao Yu se a missão oculta realmente é algo sobre recuperar o coração dos pesadelos. Ao Yu, já contente com o tanto de itens que poderia dropar naquela missão, responde que provavelmente esse tal coração de um pesadelo vai estar justamente em algum pesadelo naquela vilarejo. Então tudo o que eles precisam fazer é sair matando todos os monstros pesadelos que encontrarem. Enquanto Ao Yu sai saltitando feliz em busca dos pesadelos, ele pisa em um piso suspeito, que faz com que abra uma enorme cratera embaixo de todos os jogadores, o jogando para dentro do chão. Eles então começam a ser sugados para dentro dessa cratera, todos gritando em desespero sem entender como aquilo foi acontecer. Ao Yu estava bem preocupado onde iria cair, já que até então ele não tem nenhuma habilidade para pousar em segurança. Ele então cai e sente que caiu em um lugar macio e começa a se perguntar onde deve ter caído, e por que aquele chão era tão macio como uma esponja. Ao Yu então olha para baixo e fica sem graça ao ver que, na verdade, ele não caiu no chão. Ele caiu sobre Xiangdi, e por isso o tal chão estava macio. Xiangdi, indignado com aquilo, pede por gentileza que Ao Yu saia de cima dele. Ao Yu, então, ainda sem graça, pede desculpas e diz que estava estranhando mesmo o chão estar tão macio. Naquele momento, todos parecem ter aterrissado com segurança. Ao Yu pergunta se todos estão bem. A paladina responde que não sabe como, mas todos estão bem sim. Todos começam a olhar para os lados preocupados com o lugar em que caíram. Xiangdi, assustado, questiona o que seria aquele cheiro forte ali. Será que eles caíram em um esgoto? A paladina então responde que aquele local não era arejado. Naquele local havia de tudo, desde corpos mortos até fezes de animais. Então não será incomum ter aquele cheiro forte por ali. A curandeira, completamente assustada, olhando para frente, diz que aquilo não está certo, que aquilo não pode estar acontecendo, que todo aquele cheiro vinha da respiração de um monstro que estava na frente deles. Todos então viram imediatamente para entender por que a curandeira estava tão assustada e se deparam com um monstro gigantesco dormindo. Era parecido com um monstro pesadelo, só que extremamente maior e bem mais assustador. O monstro era um chefe raro, o rei dos pesadelos. Ele estava no nível 10.
Tinha 1000 pontos de vida, 65 pontos de força, 20 pontos de defesa, 60 pontos de agilidade e sua habilidade era compulsão. Naquele momento, o Rei dos Pesadelos estava sob efeito de sono. O sistema então notifica que acordar o Rei dos Pesadelos fará com que ele entre em seu modo de caça frenética. Xiao Yu fica preocupado ao ver aquele chefe. Ele começa a perguntar se aquilo era um chefe raro. Porque esse chefe é nível 10 e igual ao chefe rei esquelético que ele enfrentou anteriormente. Mas esse Rei do Pesadelo, mesmo tendo o mesmo nível, aparentava ser absurdamente mais forte que o rei esquelético. Todos estão morrendo de medo daquele monstro gigante. Xiangdi pergunta se seria possível que a missão Coração dos Pesadelos seria o coração daquele Rei dos Pesadelos. A paladina, também morrendo de medo, pergunta se não era melhor forçar uma saída daquela missão oculta. Afinal, aquele Rei dos Pesadelos tem 65 de ataque. Ela diz que um ataque daquele rei contra ela a iria fazer virar carne moída em um instante. Ma Fei, então, fingindo não estar com tanto medo assim, diz que se todos estão querendo fugir, então ele irá deixar aquele Rei dos Pesadelos em paz por enquanto. Xiao Yu pede para todos esperarem, pois há sim uma chance de vencer. Xiao Yu então começa a pensar que tem 101 de força naquele momento, e com o talento criando milagres musculares, sua força está em 202 de ataque. Ele ainda diz que junto com os 50% de dano vindo do anel do rei esquelético, juntando tudo isso, o primeiro ataque de Xiao Yu será capaz de tirar 1/3 da vida do Rei dos Pesadelos. Com isso, tudo que irá restar é focar nos pontos fracos do Rei dos Pesadelos umas 3 ou 4 vezes. Dito isso, não é impossível eles matarem aquele chefe se todos trabalharem em equipe. Porém, mesmo com tudo isso, Xiao Yu está ciente que há um grande risco. Se caso ele errar um ataque sequer, ele será morto pelo Rei dos Pesadelos e, consequentemente, todos os outros jogadores. Xiangoi então se aproxima dele, coloca sua mão na testa de Xiao Yu e pergunta se ele estava com febre, já que ele estava dizendo absurdos sobre uma chance de vencer um monstro com 10 metros de altura. Xiao Yu pede para terem calma que ele irá explicar o porquê. Embora sim, os status do Rei dos Pesadelos sejam incríveis, a sua fraqueza obviamente era sua defesa. Então, se todos usarem seus pontos fortes contra essa fraqueza do Rei dos Pesadelos, com certeza, eles vão ter uma chance de vencer, mesmo que não seja uma 100% de chance. A paladina então se aproxima e diz que era para todos eles distraírem o Rei dos Pesadelos o máximo que puderem para que ele pudesse partir para o ataque. Xiao Yu diz que sim, que se todos conseguirem atrair a atenção do chefe ele, sem sombra de dúvida, será capaz de matá-lo. Porém, fazendo uma cara séria, Xiao Yu diz que mesmo com tudo isso, a missão ainda é extremamente perigosa. A agilidade do Rei dos Pesadelos é bem maior que de todos, e provavelmente nenhum dos 5 resistiria a um ataque sequer dele, já que o poder de ataque dele é maior que a vida de todos ali. Dito isso, todos precisam focar no trabalho em equipe se quiserem sair com vida. Todos então se empolgam com a chance de vitória. Ma Fei diz que daquela vez irá cooperar, já que ele estava pedindo. Xiangoi diz que confia totalmente sua vida a ele. Ma Fei, com uma expressão séria, reforça que não precisa tentar de exibir caso não consiga fazer aquilo. Afinal, não seria vergonhoso se todos fugissem de um chefe tão poderoso. Xiao Yu então se enche de confiança e diz para todos relaxarem. Xiao Yu então salta sobre o ombro do Rei dos Pesadelos, já que ele ainda estava dormindo. Já em cima do chefe, Xiao Yu está ciente que enquanto não atacá-lo, ele irá continuar dormindo e que o primeiro golpe era extremamente importante. Dito isso, ele precisaria procurar o ponto mais fraco daquele chefe. Enquanto Xiao Yu estava procurando algum ponto fraco, ele observa uma espécie de núcleo brilhante no Rei dos Pesadelos, e aquilo chama sua atenção. Xiao Yu observa bem, e parecia ser uma esfera de energia acoplada ao Rei dos Pesadelos. Xiao Yu então fica surpreso, já que aquilo era bem provavelmente o ponto fraco do Rei dos Pesadelos. Ele então levanta seu cajado e ataca com tudo o Rei dos Pesadelos, ativando assim o efeito do Anel do Rei Esquelético. O ataque foi tão poderoso que causou uma explosão enorme, causando 508 de dano no Rei dos Pesadelos. Ma Fei e Xiangoi ficam sem acreditar no que acabaram de ver. Como pode ter dado aquele dano absurdo com um único ataque? Ninguém conseguia acreditar naquilo. Porém, nesse momento chega uma notificação do sistema dizendo que o jogador Xiao Yu destruiu o Coração dos Pesadelos e, por conta disso, a missão estava sendo alterada. Nesse momento, o Rei dos Pesadelos abre seus olhos, acordando por conta do ataque de Xiao Yu. A missão agora é matar o Rei dos Pesadelos.
O nível da missão é Rank A. O chefe então se levanta mostrando o quão poderoso é, enquanto Qiao Yu salta de suas costas, já que agora ele acordou. Qiao Yu então pousa no chão e pede para todos se prepararem que se seguirem todos com o plano, dará tudo certo. Só precisam ajudá-lo a achar uma brecha para que ele possa desferir outro golpe no Rei dos Pesadelos. O chefe os encara. Agora eles estavam frente a frente prontos para iniciar a batalha contra o poderoso chefão, o Rei dos Pesadelos. Qiao Yu então grita para que Ma Fei o ataque e consiga puxar a atenção dele. Ma Fei então, sem pensar duas vezes, parte para cima do chefe para conseguir atrair sua atenção e desfere seu poderoso golpe quebra de defesa, mas causando apenas 1 de dano contra o chefe. Ele se irrita ao ver aquele dano, enquanto ele viu um ataque de Qiao Yu causar 508 de dano com apenas um golpe. Ele, cheio de raiva disso, diz que não importa se vai ser pouco a pouco, ele irá atacar mais e mais vezes até matar aquele chefe. Ma Fei então começa a desferir diversos golpes ao mesmo tempo, porém, juntando todos os golpes, dá apenas 5 de dano. O Rei dos Pesadelos, observando aquilo, chama Ma Fei de verme, que se ele deseja tanto morrer assim, então ele irá conceder esse desejo. Ma Fei então recua um pouco e provoca o chefe dizendo que ele poderia vir para cima, que ele tem uma espada com mais de 1 metro de altura e já conquistou feitos incríveis até agora. Então por que ele iria temer a morte naquele momento? Enquanto diz isso, o Rei dos Pesadelos está desferindo um poderoso ataque nele. Ma Fei então, desesperado, chama o Mago da Areia e a Paladina para ajudarem. Então, por pouco, com suas magias de prisão de areia e escudo de luz, conseguem segurar o ataque do Rei dos Pesadelos um pouco antes de atingir Ma Fei. Ma Fei então segue bloqueando o ataque do chefão, já que, graças ao feitiço dos dois, o ataque foi enfraquecido, porém ainda causando 25 de dano por segundo, enquanto a curandeira estava curando 20 por segundo. A Paladina reforça que mesmo conseguindo bloquear e Ma Fei seguir sendo curado, ele não irá aguentar ficar de pé por muito tempo. Ma Fei então se desespera gritando que não irá aguentar por muito mais tempo, e pergunta se Qiao Yu está pronto, senão ele irá morrer ali. Qiao Yu então começa a correr em direção ao chefe, dizendo que finalmente está pronto. Então ele salta e desfere um poderoso golpe que causa 182 de dano no Rei dos Pesadelos. Nesse momento, o chefe entra em uma espécie de fúria, chegando uma notificação dizendo que a vida do Rei dos Pesadelos está muito baixa e ele está prestes a ativar o Reino dos Pesadelos. Qiao Yu se assusta ao ouvir aquilo, já que não esperava por isso. O chefe então começa a gritar, liberando uma poderosa aura negra à sua volta. Todos os jogadores ficam preocupados, já que estavam tomando dano em área conforme o chefe continuava gritando e não era possível bloquear aquele dano. Qiao Yu então fica sério, imaginando que não pode dar essa chance para o Rei dos Pesadelos. Ele tem certeza de que todos ali só estão presos há tanto tempo porque foram atingidos por esse ataque. Ele então, irritado, manda aquele monstro parar com aquele feitiço em área e desfere um poderoso ataque contra o Rei dos Pesadelos, enquanto ele estava carregando seu feitiço, causando 182 de dano. O Rei dos Pesadelos agora estava com 128 de vida. Qiao Yu fica sério, pensando que é só acertar mais um golpe que tudo estará acabado. Ele então dá um grande salto para cima do chefão. A curandeira então pede para ele ter muito cuidado, já que ela não tem mais mana e portanto não poderá usar sua cura. Qiao Yu, naquele momento, só estava focado em seu ataque, então grita que não precisa de cura nenhuma, e atravessa o Rei dos Pesadelos com seu poderoso ataque físico, causando 128 de dano, e finalizando assim o Rei dos Pesadelos. Qiao Yu segue cansado nesse momento enquanto chegam notificações do sistema parabenizando Qiao Yu por finalizar o chefe da Vila do Pesadelo pela primeira vez, e por conta disso irá ganhar 30 pontos de status. Além disso, Qiao Yu ganhou mais 10 pontos de status por finalizar o Rei dos Pesadelos usando ataques corpo a corpo. O Rei dos Pesadelos então começa a desaparecer, se fazendo em pedaços, já que foi finalizado. Naquele momento, a missão oculta que tinha como objetivo matar o Rei dos Pesadelos foi concluída. O sistema irá distribuir as recompensas de acordo com a classificação dos jogadores. Todos os jogadores ficam felizes por terem conseguido algo que parecia impossível. O sistema começa a distribuir as recompensas. Primeiro a jogadora Ziwei, que é a curandeira, recebeu uma classificação de Rank D e um talento de Rank D chamado Brisa de Primavera e Salgueiro. A jogadora Yu, que é a Paladina, recebeu uma classificação de Rank C e um talento de Rank D, Brisa de Primavera e Salgueiro. O jogador Xiangoi, que era o Mago,
recebeu uma classificação de Rank C, além de receber o talento de Rank D, Magia de Explosão Terrestre. Ma Fei, que era o espadachim, recebeu uma classificação de Rank C e um talento de Rank D, separando o mundo com um golpe. Já Qiao Yu recebeu uma classificação de Rank A, além de ganhar um livro de habilidade de Rank B, Magia Fulminante. Qiao Yu diz que, por enquanto, ainda não é possível usar esse talento que acabou de adquirir, mas ainda tinha a alma do Rei dos Pesadelos como drop. Então ele torce muito para que esse drop traga alguma coisa muito boa. Qiao Yu então tira uma poderosa espada como drop do Rei dos Pesadelos. A espada perfuradora de dragões era de Rank B. Seu efeito aumentava o ataque em 100 pontos, ignorava 30% de armadura do inimigo e aumentava o dano de espada em 20%. Não possui tempo de recarga. A espada só pode ser usada por classes lutadoras e seu nível inicial é nível 11. Qiao Yu fica indignado com aquele drop, dizendo que teve muito azar por ter tirado justo uma espada que não lhe era útil, enquanto Ma Fei olhava maravilhado para aquela linda espada. Qiao Yu então joga a espada para Ma Fei, dizendo que ele poderia ficar com a espada. Ma Fei, sem acreditar, diz que ele realmente irá dar de graça uma espada de Rank B para ele. Qiao Yu explica que a espada só seria útil para Ma Fei mesmo, afinal ninguém mais ali usa espadas. Então ela só serviria para ele de qualquer jeito. Ma Fei, maravilhado com aquela espada, pergunta se Qiao Yu não sabe os valores de um equipamento Rank B. Vários jogadores nem têm possibilidade de conseguir comprar uma espada tão cara como uma de Rank B, e se Qiao Yu a vendesse, poderia até comprar uma enorme casa na capital. Qiao Yu apenas diz que não liga para isso, e que era para ele se divertir com aquela espada. Qiao Yu seguia procurando na alma do Rei dos Pesadelos se não havia nenhum outro drop, e fica revoltado que ele dropou apenas um equipamento, que era aquela espada. Qiao Yu deixa então isso quieto e resolve abrir seus status para conferir como ele estava naquele momento. Qiao Yu estava no nível 7. Já tinha 151 pontos de força que estava dobrado pelo talento dele, 6 pontos de defesa, 9 pontos de agilidade, 300 de mana, 70 pontos de vida e 0 pontos de espírito. Tinha 2 talentos naquele momento, uma habilidade de Rank A, um equipamento de Rank C, um livro de habilidades de Rank F e uma magia fulminante de Rank B. Qiao Yu estava feliz com seus status, mas estava preocupado que, apesar da sua força ter aumentado bastante, ter só 70 pontos de vida era bastante preocupante, já que um deslize ele pode morrer com apenas um golpe. Ele então analisa melhor seu talento Coração de Mago, que basicamente faz com que ele aumente um status. Ele percebe que essa restrição passiva, que não permite aumentar outros status, é um baita problema, então ele precisa pensar em outras formas de se manter vivo durante a batalha. Ele precisa fazer de tudo para não vacilar durante as batalhas. O sistema então notifica os jogadores que a missão oculta foi concluída com sucesso. Então todos os jogadores serão teletransportados imediatamente de volta ao mundo real. Todos os 5 então chegam de volta ao mundo real. Todos os jogadores que já estavam no local começam a gritar que finalmente eles voltaram, e ainda todos os 5 estão bem. O diretor então corre de encontro com eles, dizendo que finalmente eles voltaram. Ele ficou preocupado, já que os 5 sumiram por 2 dias. Todos pensaram que provavelmente nunca mais voltariam. Ele aproveita para perguntar o que aconteceu na Vila dos Pesadelos para eles terem demorado tanto. Após eles explicarem o que aconteceu, o diretor cai na gargalhada, dizendo que imaginou que eles encontraram uma missão oculta e que todos os 5 são muito sortudos. Todas as melhores universidades do mundo vão lutar para recrutar todos eles. Os demais jogadores ali ficam surpresos com como aquela classe formou 5 gênios de uma vez, que são cobiçados por todas as melhores universidades. Aquilo era incrível. Outro jogador diz que a classe realmente era de gênios e se pergunta quando ele iria conseguir ser tão incrível quanto Qiao Yu ou quanto o monitor da classe. Ma Fei então sorri, enquanto observa Qiao Yu, dizendo que na próxima vez que entrarem em algum mundo, ele irá fazer Qiao Yu se arrepender por ter dado aquela espada de Rank B para ele. E com um equipamento tão poderoso, Ma Fei definitivamente será capaz de derrotar Qiao Yu quando chegarem ao reino do estágio inicial no nível 11. Nesse momento, chega alguém no salão correndo como doido chamando o diretor, dizendo que tem algumas pessoas da Universidade de Huagin e da Universidade Jingdu, e que essas universidades estavam procurando pelos 5 jogadores que sobreviveram à missão oculta. O diretor, preocupado ao ouvir aquilo, já que ele nem informou ainda sobre a situação,
E já existem universidades de elite que têm informações tão atualizadas assim? Pelo visto, o diretor irá ter um final feliz na carreira dele como diretor antes de se aposentar. Nesse momento, chegam duas pessoas no salão, indo em direção ao diretor. O diretor então cumprimenta contente os dois. Um era o professor Peng e o outro era o professor Pei. Eles estavam felizes de se verem após tanto tempo. Um dos professores então pergunta se aqueles são os 5 estudantes que concluíram a Vila do Pesadelo e também a missão oculta. Aquilo era extraordinário, como esperado. Ele então se apresenta dizendo que seu nome é Peng Liang. Seu cargo é de professor, mas também possui o cargo de recrutamento para a Universidade de Jingdu. Ele diz que a universidade precisa a todo custo de gênios como eles, a elite do outro mundo. O outro professor então fica bravo, chamando Peng Liang de sem vergonha, brigando pelos alunos daquela forma sem nem antes os conduzirem a um teste. Peng Liang apenas diz que na Universidade de Jingdu eles são sinceros, e já que ele não confia nos 5 estudantes e insiste com esse papo de fazer teste, era só ele partir para lá e testar imediatamente. O outro professor então se apresenta, dizendo que seu nome é Pei Xinguo, é professor e possui o cargo de recrutamento para a Universidade Huaqing. Ele informa todos os 5 jogadores que esse teste que ele comentou era apenas para determinar a classe de cada um e suas habilidades para se adaptar a qualquer situação, e também para testar se seus diversos status condizem com os requisitos para entrarem na universidade. Xiao Yu fica sério ao ouvir sobre isso de determinar habilidades da classe. Ele pensa que ele, como não sabe usar bem as habilidades da sua própria classe, deve ter problema. Apesar de provavelmente ele irá entrar na Universidade Jingdu e com isso conseguir seguir as pistas relacionadas sobre seus pais. O professor então pergunta para todos os 5 qual deles gostaria de ser testado primeiro. Ma Fei então toma a frente, dizendo que ele gostaria de ser o primeiro a ser testado. Já dizendo que era um espadachim, estava no rank 5 e seu talento era de rank B. Ma Fei então se posiciona, o outro professor então o observa e diz que é incrível que ele já estava no nível 5, só completando o treinamento de iniciante, e ainda por cima possui um talento de rank B. O professor ressalta que prodígios como ele são raros, além de ter uma boa aparência e ser alto. Ele sem dúvida está destinado à Universidade Jingdu. O professor Pei Xinguo então se posiciona e pede para Ma Fei vir com tudo. O professor Pei Xinguo possui a classe Atirador, está no nível 25 com 300 pontos de força, 152 pontos de defesa, 53 pontos de agilidade, 24 pontos de espírito e 500 pontos de vida. Ma Fei então sorri, se posiciona para a batalha e pede para o professor Pei ter cuidado quando ele for atacá-lo. Ma Fei então corre e desfere seu ataque separador de mundos com toda a força, porém é facilmente bloqueado por uma barreira do professor Pei. O professor se assusta ao ver a espada entrando sobre sua barreira. Afinal, mesmo que defesa não fosse o forte dele, ele ainda era nível 25. O professor então o parabeniza, dizendo que seu ataque separador de mundos é uma habilidade incrível que quebra técnicas de defesa, já que ela aumenta o poder de ataque da ponta da espada. Ma Fei então agradece pelos elogios. O professor Peng então se aproxima e diz que aquilo não é tudo, que mesmo se a força de Ma Fei estivesse acumulada em um só lugar, a força dele é extremamente alta. Deve estar em torno de 35 pontos, e julgando pela velocidade dos ataques de Ma Fei, a agilidade dele também é bastante alta, disse Peng. Os alunos que estavam ao redor ficam surpresos dizendo que era incrível Ma Fei ter 35 pontos de força ainda no nível 5. Será que isso é ser um discípulo de espadachim? Como esperado da classe com maior poder de ataque no outro mundo, ainda disse o aluno. Outro aluno diz que se tivesse a mesma classe de Ma Fei, com certeza ele iria ser muito rico. Um dos professores começa a pensar que provavelmente o outro professor vai querer arrastá-lo para a Universidade Huaqing. O professor Pei então pergunta para Ma Fei se ele já se decidiu em qual universidade irá entrar. Ele ainda diz que as portas da Universidade Huawing vão estar sempre abertas para ele. Já o professor Pei pede para que ele se junte à Universidade Jingdu. Com isso, eles iriam providenciar os melhores recursos possíveis para ele. Ma Fei então sorri e pede para que primeiro ele teste os outros integrantes, que nesse tempo ele irá pensar na resposta. Ma Fei só consegue pensar que irá onde Xiao Yu for, afinal, para superá-lo, precisa partir para onde ele estiver. O professor Pei então diz que está tudo bem, e diz que irá continuar com os testes. A Ziwei então se apresenta dizendo que é uma curandeira.
Ela então mostra sua habilidade frescor de uma brisa e transborda um enorme poder de cura. O professor Pei fica surpreso que, apesar de ainda estar no nível 4, ela já tem poder suficiente para curar um time inteiro sozinha. Zuoyu então se posiciona também, e usa seu feitiço de defesa enquanto o professor Pei atesta quanto é resistente. Ele fica extremamente surpreso ao ver uma habilidade defensiva tão poderosa, mesmo a paladina estando no nível 4, e que além de absorver o dano, a habilidade também reflete uma parte do dano absorvido. O professor Pei então pergunta se aquilo era o talento dela. Ela apenas responde que sim, que aquele era seu talento de Rank D, armadura espinhosa refletidora de dano. Esse talento reflete 20% do dano recebido. O professor Pei então a elogia e diz que atacá-la é o mesmo que atacar a si próprio, já que parte do dano será refletido. Aquele talento era extremamente útil para a classe paladina. Agora é a vez de Xiangoi. O professor pergunta se ele também tem a classe paladina com habilidade escudo de carne. Ele responde que não, que ele era um mago. O professor fica surpreso e começa a imaginar como alguém gordinho como ele está dizendo que é da classe mago. Normalmente, alguém de um porte forte assim é um paladino. Será que ele não se confundiu, não? O teste então começa e Xiangoi começa a juntar forças. O professor fica surpreso por não estar sentindo uma gota de poder mágico. Ele se pergunta o que aquele aluno planeja fazer. Nesse momento, Xiangoi juntou forças o suficiente e recita o feitiço Magia de Explosão Terrestre. Então ele aponta para o professor e causa uma enorme explosão, causando 3 de dano no professor, fazendo todos os alunos se abaixarem por conta do vapor da explosão. O professor fica extremamente surpreso, pois aquilo é um talento que não pode ser detectado de forma alguma. E depois disso, causa uma explosão embaixo do pé do adversário. O professor, ainda surpreso, diz que, apesar de ter nível 25, perdeu 3 pontos de vida sem nem conseguir perceber o ataque chegando. Imagine o estrago que faria se fosse usado em uma pessoa do mesmo nível que Xiangoi. Ele se pergunta se Xiangoi é realmente um mago de apenas nível 5? O professor Pei então se vira para o diretor e começa a pensar que precisa prestar mais atenção nele, já que em pouco tempo ele já criou 5 gênios de uma vez. Ele se pergunta: será que ele não é na verdade alguém secretamente poderoso? Eis que chega a vez de Qiao Yu. Ele se apresenta dizendo que estava no nível 7, era da classe Necromancer, e o rank do seu talento é desconhecido. O professor Peng fica surpreso ao ver que esse aluno está no nível 7, 2 níveis acima dos outros, e os outros já estão muito altos por serem nível 5. Além disso, ele se pergunta, como assim rank de talento desconhecido? Será que o rank é tão baixo que Qiao Yu prefere não dizer para não passar vergonha? Pensou o professor Peng. O professor Pei então diz que irá fazer o teste primeiro para depois ver quais são os resultados, e Qiao Yu está de acordo. O professor começa a pensar em quais mortos-vivos Qiao Yu irá invocar. O professor até aceita ser levemente machucado por um aluno, mas se for machucado novamente, seria uma vergonha. Qiao Yu então corre em investida contra o professor começa a se perguntar o que ele estava fazendo. Por que não está invocando nenhum morto-vivo? O que ele quer fazer chegando tão perto? Será que provavelmente ele tem técnicas necromantes explosivas de curto alcance? Enquanto Qiao Yu começa a juntar energia em seus punhos, o professor começa a pensar em como ele era inexperiente, atacando de frente sendo que é da classe necromante. O professor então repara no punho fechado de Qiao Yu e não acredita que ele quer mesmo dar um gancho direto nele. O professor então resolve deixar ser acertado pelo golpe para testar o quão alto pode ser a força de um mago. Porém, o soco foi tão poderoso que fez o professor jorrar sangue pela boca, causando 200 pontos de dano nele e ainda o arremessando para longe, sem conseguir reagir de alguma forma. Todos os alunos ficam em choque com tamanho poder, incluindo o diretor. Eles não entendiam o que aconteceu para o professor ser jogado tão longe daquela forma. Os outros alunos começam a se perguntar o que aconteceu. Como era possível que um aluno iniciante derrubasse um professor nível 25 com apenas um golpe? O professor Peng, inconformado com o que acabara de ver, começa a perguntar para o Pei o que aconteceu. Como um necromante de nível 7 o deixou naquele estado, já que é de conhecimento de todos que os magos são os seres mais fracos fisicamente? Peng começa a perguntar se Qiao Yu é algum parente e por isso ele estava pegando leve. Pei estava paralisado, dizendo que não deixou nada. Ele não conseguia mudar sua expressão de surpreso, dizendo que Qiao Yu era algum tipo de monstro por acaso? Aquele soco quase deu um ataque no coração dele. Ele não consegue imaginar que aquilo seja normal para uma pessoa nível 7. Ele não entendia o que acabara de acontecer.
Os demais alunos estavam mais em choque ainda, imaginando que estavam alucinando por presenciarem o professor de nível 25 sair voando, após receber um soco. Eles começam a achar provável que aquele Qiaoyu seja uma invocação de morto-vivo extremamente poderosa e o verdadeiro Qiaoyu esteja escondido controlando essa invocação. Para eles, aquela explicação era a mais plausível, já que era de conhecimento de todos que a classe necromante é a mais fraca de todas fisicamente. Então, como um soco daquele poderia causar tamanho estrago? Já o professor Peng, além de assustado, se sentiu aliviado pelo professor Pei ter pedido para fazer os testes, senão, era ele que teria levado aquele poderoso golpe. Para eles, Qiaoyu era aterrorizante. O professor Peng então diz que Qiaoyu passou no teste. Ele de fato era impressionante, mas tinha um problema. Ele não demonstrou nenhuma magia de necromante que, por sinal, é a classe dele. Então, por conta disso, não daria para dar uma nota mais precisa para ele. Qiaoyu então diz que estava tudo bem ficar sem nota. Ele pensou a respeito, e quer se especializar em lutas corpo a corpo, como os grandes guerreiros fazem. Mas por dentro, Qiaoyu pensa que naquele momento não pode usar magia de qualquer forma, já que seu espírito está em 0. O importante naquele momento era entrar na Universidade de Jingdu de qualquer forma. O professor Peng então fica surpreso, até porque especializar-se em algo diferente da sua própria classe nunca foi visto em toda a história da educação, e por causa disso, ele terá que perguntar para o diretor da sua universidade se aquilo seria possível. Enquanto isso, o professor Pei também foi rápido para pegar seu celular e dar a notícia. Então o professor liga com sucesso para o diretor da universidade. O diretor atende perguntando o que ele queria, se ele já havia chegado no quarto colégio para recrutar os estudantes. Peng então diz ao diretor que ele acabou de conhecer um estudante da classe necromante, mas que quer se especializar em lutas físicas destinadas aos fortes guerreiros. O diretor não entende nada do que está acontecendo e pede para ele explicar melhor. O professor Peng então explica para o diretor que, resumidamente, esse aluno está apenas no nível 7, mas já teve poder de luta suficiente para fazer com que o professor da Universidade Huaqing voasse para longe com apenas um soco. O diretor fica surpreso com aquilo e informa o professor Peng que ele tem autoridade máxima naquele momento para convencer o aluno Qiaoyu a escolher a sua universidade e não importa quais condições ele imponha, é para atender a todas. Ele deve ser convencido a todo custo, disse o diretor enquanto falava com Peng pelo celular. Após dizer isso, o diretor tem uma ideia e acha melhor ele dizer pessoalmente por chamada de vídeo. Com isso, o professor Peng ativa o modo chamada de vídeo, fazendo com que um holograma do diretor da universidade surja na frente de todos. O diretor então começa as apresentações, dizendo que ele era o diretor da Universidade Jingdu, seu nome era Ji Pingyang. Ele começa então a tentar convencer Qiaoyu a escolher sua universidade, dizendo que eles têm um longo e glorioso histórico com excelentes professores. Qiaoyu então interrompe o diretor, dizendo que ele não precisava gastar seu fôlego tentando convencê-lo, já que ele já tinha decidido se juntar à Universidade Jingdu de qualquer forma. O professor Pei, que era da outra universidade, fica decepcionado ao ouvir aquilo. O diretor da universidade dele demorou demais para atender a ligação, mas de qualquer forma, Qiaoyu já estava decidido a escolher Jingdu. O professor Pei pensa que agora precisa dar um jeito de convencer pelo menos os outros 4 alunos que restaram, já que eles são jogadores de ótima qualidade também. O diretor, que estava em forma de holograma, ainda chama todo o grupo para se juntar à Universidade Jingdu, já que eles são uma equipe. Dessa forma, todos podem cuidar uns dos outros. Os 4 então agradecem o convite do diretor. Já o professor Pei fica totalmente irritado, já que o diretor da Universidade Jingdu estava convidando todos para lá, não deixando o professor Pei recrutar ninguém. Ele ainda grita, dizendo se aquilo não era um pouco demais. Já o professor Peng segue sorridente, pensando em como aquilo vai ser um destaque na carreira dele quando se trata de admissões de alunos. Aproveitando a presença do diretor da universidade, Qiaoyu então diz que tem mais algumas perguntas para fazer, mais especificamente se o diretor conhece o pai de Qiaoyu. Ele diz que o nome dele é Qiaowanqing. O diretor então fica surpreso ao ouvir aquilo e fica contente em ouvir que ele é filho do Qiaowanqing e da Bai Shixia. Não era à toa que o diretor sentiu um forte senso de familiaridade assim que avistou Qiaoyu. Qiaoyu então fica feliz em ouvir que ele os conhece, então já pergunta se o diretor Ji sabe onde eles estão nesse exato momento. O diretor Ji então responde que os 2 foram alunos dele sim, mas já não os vê há mais de 10 anos, e que a única coisa que ele poderia dizer
era que os dois eram pessoas extremamente talentosas. O diretor Ji então começa a pensar que há 10 anos atrás, os dois desapareceram sem deixar rastros, e ele teme que os dois não estejam mais vivos. Porém, o diretor prefere não contar isso, afinal não é algo confirmado. O diretor então diz para Qiao-yu que desde que se formaram, ele nunca mais conseguiu informações sobre o paradeiro dos dois, e a única coisa que ele se lembra é que os dois costumavam falar muito sobre um mundo privado. O diretor então diz que se Qiao-yu quer saber mais sobre os dois, provavelmente deve partir para esse mundo privado. Provavelmente lá vai ter alguma coisa que os pais dele deixaram para ele. Após essa conversa, o diretor Ji, que ainda estava em forma de holograma, diz que irá enviar uma carta de aceitação para todos os jogadores escolhidos por ele, assim que ele escrevê-las. Ele só avisa que antes todos devem tentar passar pelos mundos relacionados ao papel de cada um antes que a escola comece. Se fizerem isso, eles serão ainda mais respeitados por todos na escola. Então, antes do holograma se desfazer, o diretor Ji deseja boa sorte a todos e que eles se reencontrem de novo já na Universidade Jingdo. Uma semana se passou e após todos passarem pelo treinamento de iniciante, a quarta faculdade separou todos os estudantes de acordo com seus papéis no outro mundo. Eles deixaram claro que aquilo foi uma aula de preparação intensa para conseguir ainda mais alunos pelas universidades de elite. Começando pela sala de magos, o diretor está dando aula, informando que naquele dia irão entrar em um mundo feito especialmente para magos. O diretor então explica que, resumidamente, este mundo é focado em habilidades mentais, tais como lógicas e charadas. O importante naquele mundo é o trabalho em equipe. A soma do pensamento de todos será melhor do que os pensamentos individuais. Após isso, o diretor diz que irá falar sobre os critérios para serem aprovados. Agora passamos para o mundo dos magos. Qiao-yu e Xiangui foram para lá sem esperarem as explicações do diretor. Qiao-yu pergunta se Xiangui tem certeza que podem fazer aquilo. Xiangui pergunta o que pode dar errado. Afinal, a prática é bem mais difícil que a teórica. E quanto mais pessoas forem para esse mundo de cada papel, mais perigoso ele será. Xiangui pergunta se não é melhor ele carregar só um do que carregar a todos, e que além disso, ele sempre poderá voltar depois que passar. Qualquer aluno pode fazer um mundo especializado quantas vezes quiser, a diferença é que não irá receber nenhuma recompensa depois que pegar a primeira vez. Xiangui então fica feliz em ver que há uma garota em frente ao portal no mundo especializado e decide correr até ela. Qiao-yu só observa sem graça, vendo o quão pervertido seu amigo é. Os dois se aproximam da moça. Ela os cumprimenta dizendo que estava preparando o portal para 2 jogadores. Ela então finaliza a preparação e um novo portal se forma. O portal em questão é a Caverna dos 10.000 Venenos. Qiao-yu então começa a se dirigir em direção ao portal, enquanto Xiangui pergunta se não é melhor ouvir as instruções antes de entrar na missão. Xiangui pergunta para Qiao-yu se ele não costuma ouvir as instruções antes. Então, como ele conseguiu passar pela Caverna dos Esqueletos lá no começo do treinamento da classe? Qiao-yu diz que não sabia nada sobre instruções, nunca nem ouviu falar. Xiangui pergunta para Qiao-yu se ele não saiu matando todos os esqueletos daquela missão, não sendo para apenas desviar deles. Qiao-yu fica sem graça em responder e apenas segue calado, já que ele fez o oposto da suposta instrução. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.